Fala moçada, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Santos, esse aqui é o meu camarada Chico Sá. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje no podcast One Break, versão Happy Hour. A ideia aqui é falar sobre negócios, mas de uma forma mais descontraída, como se fosse realmente um Happy Hour, né, Chicão? É isso, é um bate-papo aquele de fim de expediente, né? Mais uma conversa sobre a pessoa, a carreira e a vida dela. É isso aí. E o nosso convidado especial de hoje, um cara que eu tenho um apreço muito grande, Fernando Malfatti. E aí, Fernando? Fala, pessoal. Tudo bem? Obrigado, Chico. Obrigado, Thiago, pelo convite. Valeu. É uma honra em poder fazer a estreia no One Break Happy Hour. Vai ser um prazer a gente bater esse papo gostoso, descontraído, trazer amenidades, papo sério pra roda aqui e pra gente também, se possível, dar algumas risadas com algumas histórias que a gente consiga contribuir. E essa é a ideia, né? A gente passar para as pessoas, né? Além do profissional, existe um ser humano que erra, que acerta, que tem seus pontos fortes, fracos, e mostrar para as pessoas o que a gente pode fazer de melhor. É Isso aí. isso. Fernando, primeiro, assim, agradecer, né? Porque você aceitou o desafio aqui de fazer a estreia com a gente. E pra gente abrir aí nosso bate-papo, nossa conversa, aquela pergunta, assim, básica que todo mundo pensa na vida, né? Quando você era aquela criancinha pequena, aquele Fernandinho, o que você pensava se, assim, quando eu tiver numa vida adulta, o que serei? O que você pensou ou pensava? Hoje, com essa pergunta que eu mesmo já me fiz ela algumas vezes. Para poder estar onde eu estou hoje, eu tive que voltar alguns anos atrás para poder falar assim, poxa, quando eu era criança, o que eu sonhava? O que eu tinha de aspiração, né? E, na verdade, quando você sonha, quando você é criança, você sonha muito, né? E você sonha em várias coisas, né? Tudo aquilo que é lúdico, tudo aquilo que te motiva, enfim, que te emociona de alguma forma, você quer ser. Então, eu sempre tive, assim, comigo, essa parte de comunicação. Eu era introvertido, muito introvertido quando criança, mas eu gostava de me relacionar com as pessoas. Rapidamente eu me relacionava. Eu tinha uma certa timidez com relação, assim, a relacionar com pessoas, novos amigos e tal, mas muito rapidamente eu fazia essas amizades e também já liderava, encabeçava algumas amizades. Então, hoje eu sei dessas minhas características lá. Era importante isso pra mim hoje, porque eu sonhava e teve a ver com algumas trajetórias da minha carreira e dos meus lazeres, que acabou virando lazer, inclusive com parceria com o Thiago, que é na parte musical, que eu aspirei muito tempo em ser músico, obviamente pela parte financeira e você não começa a enxergar horizontes rápidos na parte musical, porque é muito difícil mesmo. Sim, frustrante. Né? Chega a ser frustrante. Você é um cara frustrado por causa disso, não? Não, frustrado não, porque eu absorvi rapidamente isso. Falei, bom, é o seguinte, se não dá pra ser um músico profissional, que eu faça o melhor possível na parte de lazer. E quando a gente se reúne, a gente consegue trazer essa parte gostosa. Eu consegui trazer, de certa forma, uma frustração por não ter sido um músico profissional, mas trazer isso de forma bastante contento para fazer essa reunião com família, com amigos e tudo mais. Mas assim, você chegou a tentar ou nem buscou isso? Eu tentei. Teve uma percepção de que... Ele tem CD, Chico. Tem CD. Você... Então, eu consegui gravar algumas composições minhas. Você avançou nessa sua ideia. Isso, tanto eu quanto o Thiago. Nós gravamos algumas músicas separadamente, porque ele tinha um estilo de música diferente, ele tinha um outro estilo de música, ele tinha mais voltado pro forró e tudo mais, e uma vertente voltada mais pro MPB, samba. Eu queria... Na verdade, quando eu gravei o meu CD, eu já tava meio que quase desistindo da carreira. Então eu falei assim, eu quero registrar minha obra. E você tinha mais ou menos qual idade nesse período? Nessa época aí eu tava com 28 anos. Já veterano já. Já tava veterano. Já era mais criança. Diferente de mim, né? Na verdade eu comecei a trabalhar muito cedo também. Eu comecei no meu primeiro emprego com 14 anos. Eu era office boy. E paralelamente... O que é office boy? Não tem mais, né, Chicão?
Puta, eu tô Então, entregando a idade. Essa parte... Não, essa parte oficial. Eu era, não, é na verdade, mensageiro. isso eu que era eu um perguntei. contínuo. Eu era contínuo. É Explica engraçado. aí pra quem Era vai contínuo. nos ouvir e Não. ver o que é office boy, Thiago. Então, era engraçado, né? É o Porque- menino do escritório? Então. É o menino mais requisitado do escritório. É engraçado porque, assim, Eu faço tudo. quando eu entrei, quando eu comecei a trabalhar, foi muito porque a minha mãe tava vendo ali que eu só queria tocar, andar de skate e tudo mais. E minha mãe, cara, você tem que fazer alguma coisa pra tua vida. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de freight forwarder, né, na época, de comércio exterior, porque minha mãe trabalhava na Receita Federal, tinha esses contatos aí e tudo mais. E aí eles me deram essa oportunidade. E eu entrei como office boy, que na época era lá no Tatuapé, e eu tinha que fazer entrega pra São Paulo inteiro, cara. Era inacreditável. Nível Brasil com o guia embaixo do braço. Exatamente. Pegava muito metrô, ônibus, essas coisas. Foi bem Legal, bacana. Thiago. Obrigado. E na verdade, Chico, Obrigado assim, pela entrevista, Thiago. entrevistado sou entrevistador eu. Voltar aqui pro Fê. E eu quero concluir, se possível, como o nível de happy hour já é descontraído mesmo, quero concluir a resposta do Chicão, eu que é o fiquei seguinte. curioso. Então, tinha essa vertente de música, e eu sonhava em ter sucesso. Caramba. Olha que louco. Não sabia nem com o quê. De verdade, não sabia. Queria ter sucesso, eu gosto de palco. Tá. Mas Gosto de palco. você almejou sucesso, não importava qual segmento, é isso? Não. Música você já tinha deixado de lado, mas falou, eu quero ter Música sucesso. eu deixei de lado lá na frente, na verdade, né? Tá. Já com 28 anos que eu comecei a falar assim, bom, eu já trabalhava, nessa época eu comecei a trabalhar com 13 anos. Mas eu queria as duas coisas em paralelo, porque eu falei, bom, se a música der certo, eu abandono tudo o trabalho e vou, né? Então, mas eu tentei, não virava. Também eu confesso uma meia-culpa nessa questão, porque eu também não me levei tão a sério. Entendi. Ô, Fê, mas você, pivete, já se via em vendas, por exemplo? Não me vi em vendas. Porque esse que é o ponto. Gozado, que é curiosa essa interessante. pergunta, Você sempre teve esse lance de destaque, de cabeça ali, de opinion leader, e tanto que foi pra música, né? Esse lance seu de palco, de ser o centro, né? Isso é latente, né, em você. Tanto que quando eu falei com o Chico, pô, vamos chamar o Fê, eu expliquei um pouco disso pra ele. E aí, só que você sempre trabalhou com vendas, cara. Eu acho que trabalhou num banco, né, no começo. Trabalhei no banco, trabalhei 4 anos no Banco Nacional, ainda Foi consegui... seu primeiro emprego ou não? Não. Comercial? Eu comecei... De comercial. Ah, comercial, sim. Sim. Você trabalhou no Banco Nacional? É. Eu também. Pô, família Banco Nacional. Eu trabalhei na mesa... Caixa do Vocês banco. são Não, eu muito trabalhei... velhos, olha Você só, tá minha projeção lá no Banco Nacional foi rápida. Eu comecei como contínuo, rapidamente eu fui pra... Como o quê? Contínuo. Office Mas boy. olha, Contínuo, por office boy. coincidência, eu também fui rápido, mas pra rua. Me demitir. Pra sorte minha. Né? Eu fiquei lindos 4 anos no Banco Nacional. Porque eu comecei como contínuo lá, caí nas graças da diretoria de empresas, lá na Avenida Paulista. Fiquei como office boy da diretoria de empresas. E lá eu tive um convite, e eu também, obviamente, eu cavoquei essa oportunidade. Porque aí nessa época eu já era mais astuto, assim, eu já era mais rápido, gostava de fazer amizade com as pessoas, que também poderiam me levar a outras oportunidades. Eu sempre fui um cara muito inquieto. Eu nunca gostei de ficar parado, esperando ali, fazendo meu trabalhinho. Eu nunca gostei disso. Você foi cavando o teu espaço. Eu cavei a oportunidade. E aí eu fui convidado a trabalhar. Com 17 anos, eu já era um trainee do Banco Nacional na mesa de captação de negócios retroativos. Que top. Então era CDB, RDB, que era as aplicações que eram captadas pelas agências do banco. E quais as operações? Por exemplo, o cliente ligou para lá, para gerente, querendo fazer uma operação às 5:30 da tarde. Pô, a mesa já tinha fechado. Então, eu era responsável por dar a entrada nessas aplicações no dia seguinte, retroativo à data anterior. Nessa época aí, então, qual foi, assim, o maior medo que você teve nessa época aí do Banco Nacional, nessa função nova? Olha, eu sempre fui um cara muito carudo. Eu não me arrisco muito no medo, me arrisco mais no não fazer. Eu tenho mais medo de não fazer do que fazer e dar errado. Eu sou assim. Então eu prefiro pecar por fazer
do que pela omissão. Eu imagino que você faz tentando acertar. Sim, E o erro é uma consequência. É o risco. É o risco. Você É o acaba risco do negócio, exatamente. Tomando risco. E Você é engraçado. acredita que foi por isso, desculpa, Tiago, foi por isso que o banco acabou? Não, porque você tomou risco demais e não, fechou o banco? acho que eu tinha cara mais arriscado que eu lá em cima. Ferrou o banco. Não. Eu saí antes dele quebrar. Tá eu saí antes dele quebrar. E é Eu saí em engraçado. 94. Você nessa época, Fê, você tinha... se deslumbrava, porque é engraçado, né? Eu nunca imaginei, embora eu tivesse o desejo, muita vontade, eu não imaginei chegar aonde eu estou, né? E onde eu posso chegar, né? Uhum. Então, você quando estava lá, né, na mesa, você imaginaria que você estaria onde você está hoje? Ou mais ou menos? Você tinha essa noção? Porque eu nunca tive. Eu sempre deixei as coisas acontecerem e, graças a Deus, aconteceram muito bem. E você tinha isso? Ele tá falando mais de ambição, né? Eu entendi. Eu entendi mesmo, assim, por essa vertente mesmo. Eu tinha essa ambição. E lá no banco, é uma vida muito, muito competitiva. A vida dentro desse ambiente de trabalho de banco é muito competitiva. E lá eu conheci pessoas que estavam tendo muito sucesso. E isso começou a chamar a minha atenção. Em termos de profissional, eu estava começando, bem dizer. Estava com 17 anos para 18 anos. E eu comecei a conhecer pessoas que tinham muito poder. E o gozado é que eu não transformei a ambição em ganância. Eu queria ter o poder, não pelo poder de mandar... Não, de eu ter buscado, que volta aquela pergunta inicial sua, do estrelato, do palco, dos holofotes. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu sou um cara exibido. Eu tenho que assumir isso. Publicamente, isso não me torna uma pessoa que menospreza as pessoas. Não, mas é uma característica minha. É um outro lado, porque você enxergar pessoas que estão indo bem, de sucesso, e você pensar em querer isso para você, isso aí não é de nenhuma maneira algo negativo, né? Até impulsiona a gente a buscar, né? Que a gente fala assim, pô, ter um benchmark, uma pessoa que a gente se inspira, né? E aí trilhar seu caminho, né? Perfeito. E aí que aconteceu um grande erro de estratégia pelo risco. Eu estava lá no Banco Nacional. O meu diretor não queria que eu saísse da empresa. Eu recebi um convite de um amigo para trabalhar na área comercial de uma última multinacional de ferramentas. Não deu certo, porque quando eu saí, eu pedi para sair do banco. Fui contrariado, inclusive pela minha mãe. E aí, o meu amigo falou assim, na época, olha, a vaga que era para você, meu irmão, está trabalhando agora. E aí eu fiquei 1 ano e meio fazendo vendas em shopping. Com aquele como cabelão. Vendedor de shopping, cabelo comprido. Então, E também sendo... cabelo na cintura. E também sendo tio da perua escolar. Então. Então, quer dizer, foi uma loucura, porque eu no banco eu ganhava bem, tinha bônus e tal, com 17 anos eu já estava galgando aquilo que me aspirava à época, que era ter o poder pelo poder, não por querer mandar nas pessoas. Não, porque eu achava que eu tinha capacidade. Não, e que a gente eu acreditava em mim pra caramba. Eu sempre fui um cara autoconfiante. E a gente sempre busca o melhor pra gente, né? Sim. É isso que nos impulsiona, né? Buscar o melhor. E aí faz você quebrar a cara, porque eu tinha... Não, e a idade permite isso também, né? Permite, com 17 anos e tal. Não, foi novo pra caramba. Mas hoje, né, se você botar um olhar pra trás, você vai ver assim, cada experiência que você teve, e no shopping, isso e aquilo, te traz experiência e te trouxe conhecimento para você aplicar em outras atividades que ao longo da sua vida você vai falar que se apresentaram para você, né? Que é comunicação e tudo que você falou. Né? Uma característica, né, que isso eu vejo sempre dos caras do time de vendas, né? Você começou no banco ali, já muito rápido foi pro comercial, e hoje eu vejo, né, quando eu olho pro Fer, assim, eu vejo o cara do comercial, mas não o cara in-house, entendeu? Igual a gente conheceu muitos caras de vendas, né? Que é aqueles caras que gostam de ficar no escritório. Você é um cara fora, né? Você quer liberdade. Você quer estar na rua. Eu gosto do contato humano. Eu gosto do contato humano. Eu gosto do olho no olho. Eu sou extremamente anestésico. Eu gosto do toque. Eu sou filho de descendente de italiano com português. Eu gosto do pegar, do abraçar, do rir juntos, do falar alto, gesticular. Então, eu gosto desse... E isso traz as pessoas
para esse ambiente que nós estamos vendo aqui, que é o One Break Happy Hour. Que é a esse cultura, bate-papo, a cultura do brasileiro. A gente tem que do se latino, ver, né? tem Do que- latino, eu tô sofrendo na pandemia, cara. Não, porque Eu tive que me adaptar. Eu gosto. Porque eu também gosto, como você disse, uma das características fortes que eu tenho, que é ir pro campo, é o bate-papo, essa parte de... Ir pro front. É isso aí, pra campo. Né? de persuasão, eu de tive que- convencimento, né? E eu tive que fazer tudo isso agora. Para mim foi um desafio bom, porque eu também exerci isso com maestria, porque eu me permiti também. Eu fiquei coração aberto para enfrentar e para encarar de frente esses novos desafios, que não é só para mim, é para todo mundo. Eu falei assim, O mundo bom, todo, uma né? fase de me adaptar. Me treinar Não, todo mundo também. tá no mesmo nível. Me não tem- treinar pro in-house, Exato. né? Porque eu tô praticando hoje o Insight Sales, por exemplo. Uhum. Né? Então, eu tô fazendo todas as minhas negociações, todas as minhas conversas, reuniões, tudo mais, tudo no offline, né? Tudo in-house. Para mim, é um desafio muito grande. Transformar a minha energia E você entrou nessa empresa que você tá hoje na pandemia, né? na pandemia. Imagina, Chicão. Porque assim, eu acho que quando você tá numa empresa, no caso, né, e entra numa pandemia, você conhece as pessoas, né? Agora, quando você entra numa empresa, numa pandemia, irmão, e outra, né? Fora que, bom, o vídeo, né? As pessoas, mesmo te vendo ali, elas te imaginam de um jeito completamente diferente. Sim. Imagina você alto, magro, forte, totalmente, né? Geralmente E é as o pessoas contrário. criam, né? Elas criam, né? E não dá tempo de uma descontração, uma brincadeira, assim, Nada. né? No Não, vídeo porque não dá, é né? uma encavalada Porque- na outra. Até porque nem todos podem falar, não dá pra falar todo mundo junto, então já fica esperando o outro. Exato. Chicão, de aí vez tá em o meu quando tem uns que te desafio. cortam, né? Assim, uma excelente característica que se lançou agora. Eu procurei trazer pro meu desafio a minha vibe, a minha energia que eu tenho no online, ou seja, lá no front, pro offline, atrás das câmeras. Deu certo. Uhum. Deu certo. Porque eu falei assim, eu não posso deixar de ser eu, porque senão eu também não ganho vida na Sim. conversa. A gente Então, tem- eu preciso trazer o brilho no olho que eu tenho de frente com meus clientes, com meus convidados, com meus prospects, enfim, pra trás da câmera. Porque no final a gente é o que é. Quando você tenta se moldar, eu vou ser diferente, vou fazer diferente, você tá enganando a você e as pessoas. E não né? dá pra segurar Exato. isso muito E não tempo. dá, né? exatamente. Você não sustenta Não por dá, muito tempo, não né? dá. Tanto que você já pega ali os malditinhos, depois de 3, 4 meses, você já mata. Olha, eu tive uma oportunidade, rapidamente, Thiagão. Uhum. Eu tive uma oportunidade de trabalho com um amigo meu, que a gente fez uma parceria, e eu fazia venda Inside Sales de um robô de tecnologia dentro do LinkedIn, que faz capturas repetitivas, buscas repetitivas, tal, para oportunidades Aqueles de negócio. e-mails chato que você recebe. Não, mas isso Puta daí que não pariu. era e-mail. Essa daí é mensagem eu direta, de sei. conexão, e você já Eu falava recebo um pouco do seu 40 produto. dessas por dia, cara. Funciona, tá? Funciona, eu não leio nenhuma. Não, mas tem gente que funciona. Na Não, peneira... sacanagem, sacanagem. na Não, peneira funciona, bem. funciona. Olha que loucura. A minha filhinha tem 3 anos e meio. Na época, ela tava com 2 anos e meio. Então, ela chorando, no colo, eu fazendo almoço, porque minha esposa também trabalha com cozinha gourmet. Ela tava trabalhando na casa da sócia, tava fazendo as comidas e tudo mais. Então, eu tava numa reunião importantíssima com um médico que tinha uma clínica e tal, queria fazer essa parte de abordagens e tudo mais. Eu vendendo para ele a ferramenta com a minha filha no colo fazendo comida. Aí ele falou assim, Fernando, posso te interromper um pouquinho? Eu falei, claro, cara, fica à vontade. Ele falou assim, não precisa mais de convencimento. Já me deu para perceber, assim, você é um cara sensacional. Porque você não perder o foco da conversa. Com a neném no colo e fazendo comida, falou, velho, falou assim, não existe. Eu falei assim, não, eu preciso trazer a minha realidade. Eu não quero fantasiar nada. Eu não quero ficar atrás de uma mesa, no computador, e fazer aquele home office quadradinho. Falei, não, cara, eu prefiro que você veja quem eu sou na íntegra. Uhum. Eu quero falar se você me ganhou aí. Uhum. Fechei negócio contigo. Eu nem precisei falar do produto. Pra você ver que como as pessoas estão hoje carentes de um mundo real. Não. Sim. Você estava em busca de uma nova colocação ou trocou de empresa? Não, vamos voltar para o timeline. Você estava no mercado, né? Depois que você saiu, tomou a decisão errada. Sim, E aí, próximo passo? Próximo passo. Esse mesmo amigo
me ligou, falou assim, Fernando, a menina que trabalhava aqui no RH tal, hoje está numa outra empresa, do segmento automotivo. Putz, foi aí então. Aí ele falou assim, foi aí, em 96. E aí ele falou assim, olha, ela quer fazer uma entrevista com você. Eu acredito que ele deva ter se sentido um pouco em débito comigo. Sem dúvidas, é. Puta E aí- mancada, né, cara? E eu não perdi a amizade dele, Não, não, mas tá? é puta mancada, né, cara? Fazer Foi. você pedir demissão e dar a vaga, tudo bem, pro irmão, né, cara? Mas pensar acontece, assim antes, é, né? acontece. Eu me perdi aí na história. Não, aí. ele saiu do trampo do Do Nacional banco, do banco. pra ir pra um trabalho Sim. que um amigo dele indicou. Só que na hora que ele Que ele pediu a trabalhava lá, demissão, inclusive, ele trabalhava lá. Na hora que ele foi entrar, o O que- amigo dele falou: coloquei meu irmão, velho. Desculpa aí. Convidou ele e na hora H... Foi o falou irmão. assim, pô, É, fica aí. Desculpa, cara. Entendi. o tapete de Aladim foi puxado para... Não, só que Não, a vida real tudo bem que é o irmão, E mas... acontece, tá? Não, a gente tá julgando aqui, obviamente, porque foi contigo, né? Talvez se fosse você ali do outro lado, você faria a mesma coisa pelo seu irmão. Mas o Não problema sei. é a Não frustração. sei, eu acho que cada um tem a sua índole, sua forma de agir. Eu particularmente, não faria isso. Então, não mas dá pra também julgar. não julgo. Não dá pra julgar, Não julgo. mas é mancada, independente. Foi uma mancada, É. mas eu continuei amigo dele. Continuei amigo. E aí, bom, enfim. Você é meu amigo, cara, 20 anos. Pois é, eu consegui ser. Consegui te aturar. Que resiliência. Resiliência. Quase 25 E anos. aí, Chicão, olha que estranho. Eu estava, nessa época, obviamente, estava todo detonado, porque 1 ano e meio sem trabalho, da forma que eu tinha, já tinha endividado, É, né? Nome sujo, começa a bater aí- um sufoco, uma... Uhum, água uhum. quase no nariz. E aí, ele surgiu essa oportunidade, fui fazer entrevista com a menina gostou, na hora, comecei a trabalhar na indústria automotiva, em 96. E lá em 5 meses eu já tinha conseguido uma promoção. Com vendas, né, Fer? Você com foi vendas. pra vendas. Eu comecei na parte Isso que eu ia administrativa, perguntar. Ah, tá. na parte administrativa, porque era a única vaga que tinha, eu falei assim, eu não posso perder essa você precisava oportunidade. trabalhar, né? Entrei, agarrei. Ah, Só que, como eu falei pra você, eu sou um cara que sou inquieto. E aí eu comecei a fazer amizade com o pessoal do comercial automaticamente. uhum. Fiz amizade, Você viu almoçava ali- com os caras e não sei o quê. Eu nem almoçava com a minha galera ali do departamento. Eu almoçava com o pessoal do comercial. Falei assim, é ali que eu quero. Tô mirando ali. Já começou a fazer a network pra... Fortíssimo, É fortíssimo. engraçado, né? Porque essa é uma estratégia, né? Às vezes as pessoas não têm uma oportunidade de começar onde gostaria, né? Mas no teu caso, né? Que entrou numa empresa automotiva, não era o que você almejava inicialmente, mas precisava trabalhar. Sim. E tem pessoas que usam dessa dificuldade uma estratégia de crescimento. Sim. Então, assim, poxa, eu vou, né, me envolver com a galera de vendas, né, ali, ficar mais próximo e arrumar uma oportunidade. Isso é complicado, porque às vezes você tem que mensurar isso, né? Quando que dá pra você fazer isso e arriscar, né? E não ser frustrado e fazer algo que você não gosta de fazer. Ou você vai pro Gemba arriscar mesmo e querer ir pro mercado, chega ali no cara, troca uma ideia, e novo, né, Fê? Você tinha o quê? 18, 19? Quando eu entrei na Honda, 19 anos. Então, é novo, né, cara? É uma boa discussão essa, porque assim, você falou de estratégia, mas não é bem nessa época uma estratégia. Não, Porque aí é uma... a personalidade dele, Sim, né? As atitudes e o que ele ali no momento falou assim, putz, ali tá o melhor. sim. E não é só o melhor. Ali tá o meu jeito E também. é o que eu quero. Né? Nós estávamos discutindo isso um pouco antes de a gente entrar no podcast, que é a questão, até uma característica assim, tem pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam, mas é uma característica de signos, né? Por exemplo, eu já entrei na empresa mapeando o que era quem, o que é o que, onde eu posso entrar, onde eu posso fazer amizade, quem são as pessoas, eu rapidamente faço essa leitura. Você é adaptável à situação, ao Total. lugar Situação, a qualquer total. situação. O cara é um réptil. comercial, né? O cara é um A réptil. qualquer situação. Comercial Não. nato é assim, né, cara? Não, eu tô louco pra entrar nas histórias legais aqui. Não, tem várias. O cara é um réptil. Isso eu acho engraçado, né? Porque não precisaria, para muitas pessoas, ele falar que ele é de vendas. Entendeu? Porque em poucos minutos
você já identifica essa característica nele. É que aí ele foi desenvolvendo pelo fato desse lance de música e tudo mais, muito lance de YouTube, de... ele Ministrar faz palestras live, que eu ministrei no ano passado. palestras, entendeu? Acaba, né, vindo outras coisas consecutivas aí em relação principalmente ao mundo dos negócios. Mas é engraçado, né, que aí você conseguiu a transferência para o time de vendas, O time comercial e aí foi pra rua. E aí eu fiquei primeiro... Pra rua, trabalhar na rua. Pra campo. Fui pra campo. Não foi demitido. Não, pô. E aí foi assim, foi legal, porque o time de campo lá, na época, ele era um time um pouco menor. E rapidamente a empresa foi, né? Foi na época de vendas de consórcio, do consórcio Honda. Foi uma explosão, porque os financiamentos, as taxas de financiamento estavam uma loucura. Uhum. Então o consórcio ele entrou para dar uma... Assim, nós tínhamos uma produção gigantesca em Manaus de moto, na época, então eu entrei em 2 rodas. E tava dando numa vertente muito grande, crescendo. E o time de comercial foi crescendo muito rápido. E eu entrei justo na época do crescimento. Uhum. Pegou a onda. Peguei a onda. Aí eu falei assim, agora eu vou detonar. Eu era solteiro, não tinha compromissos nem nada assim, então eu tinha uma liberdade de tempo muito grande, né? Então eu viajava pra caramba. Eu fui regional Minas e estado de Minas é gigantesco. Uhum. E, pô, eu conheci todo o estado de Minas. Depois fui regional Nordeste, fui regional Centro-Oeste, regional Norte do país Aí e regional nessa época Sul do você já país. tinha equipe. Nessa época não. Nessa época nós tínhamos duplas. Ah, tá. A gente trabalhava lá na Honda, a gente trabalhava com duplas. As duplas eram responsáveis por regiões. Uhum. Então a gente se separava. Como as regiões eram muito grandes e muito atendidas, a gente, bom, você vai pegar essa região aqui, você faz esses 2 estados, 3 estados, e eu faço esses outros estados aqui que estão sobrando. Por quê? Porque Honda, a estratégia da Honda qual era? Aonde tinha Caixa Bradesco, onde tinha Banco Bradesco, tinha que ter Honda. Entendi. 2 rodas. Então, assim, era uma proliferação absurda. E a Honda, putz, ganhou muito mercado. Nós chegamos a ter, pra você ter uma ideia, nessa época aí eu tenho gravado na minha mente aí, nós chegamos a ter 97% de share. 97% de share. Só dava vocês. Um absurdo. Ô, Fernando, mudando um pouquinho, entrando numa questão de carreira, de trabalho, quando você teve sua primeira equipe, que você virou líder, chefe, gestor, tinha gente abaixo de você, você teve essa oportunidade? Tive essa oportunidade. Uma questão que eu sempre me coloco, porque assim, a gente, até chegar nesse momento de você ser gestor, você sempre foi entrevistado. Você nunca entrevistou ninguém. Aí você vira gestor, você começa a entrevistar. As empresas em geral, ninguém treina ninguém para fazer entrevista, normalmente, na grande maioria, né? Sim. Aí você começa a fazer entrevistas, né? Aí, muito provavelmente, talvez tenha acontecido o mesmo comigo, assim. Eu falei assim, vou repetir o que fizeram comigo. Minha referência. As minhas referências. O que fizeram comigo, eu vou fazer, né? E aí dá deu, na linguagem atual, deu match ou não deu, né? Assim, né? Mas é isso, né? Uhum. E aí, quando você viu, assim, esse desafio de ter uma equipe abaixo de você, como é que você se sentiu nessa época? Eu sempre tive uma preocupação muito grande, porque eu gosto muito de pessoas. E eu faço a leitura da pessoa. Né? Eu não enxergo... Pô, que medo, hein, Thiago? Eu não enxergo o cargo, não enxergo se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se a pessoa é de qualquer etnia. Pra mim, pessoa é pessoa. E ponto. Sempre foi assim na minha vida. Uhum. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande do seguinte. Fazer perguntas a qual me incomodava no RH quando me faziam. Perguntas sem sentido, que não levava nada a lugar nenhum. Pra mim, o que eu gostava de fazer? 2 perguntas sempre pra profissionais que trabalhavam comigo. Assim, me conta uma história de sucesso, porque todo mundo gosta de falar dos seus êxitos, dos seus sucessos. Eu deixava a pessoa falar. Clássico. Devagar. Devagar. Fala assim, me conta um fracasso teu. A pessoa fica assim. Com medo, porque se ela falar de fracasso, Assim, ela não vai ser contratada. Vou entregar o ouro aqui. E eu falo assim, ó. Essa pergunta é a pergunta do milhão. Essa é a bola de ouro, tá? Inclusive, eu falava pro cara assim, me conta um fracasso teu. É onde você faz a pessoa desarmar e falar dela pra você entender quem é ela. E como ela lida com esse tipo de coisa. Uhum. Se ela é frustrada, se ela não é frustrada, se ela se entrega, se ela não se entrega, se ela não desiste, se ela vai pra cima, pô, fracassei nisso aqui, mas não vou desistir, vou tentar novamente. Eu quero entender como essa pessoa lida. Porque é o seguinte, frustrações ela vai ter.
ao longo da vida dela, profissional e pessoal. O tempo todo. O tempo todo. E eu quero saber, se ela tiver frustração na vida pessoal dela, quanto isso vai abalar no trabalho? Se ela tiver frustração no trabalho dela, quanto isso ele vai impactar na família dele? Porque no final do dia, é exatamente o que nós estamos sentados conversando aqui. Happy hour. Você não consegue segregar o profissional do pessoal. Ser várias pessoas, não tem como. Não tem como. A não ser que você seja... Não, você consegue por um período, depois cai. Não, então, mas jeito. você consegue por um período muito curto. Sim. Porque a máscara cai. Eu também compartilho da mesma opinião. Não dá para separar o profissional do pessoal. E é interessante, né? Quando você comenta, né, que... até pegando um pouco da onda da pergunta do Chico, de quando você vai entrevistar, né, as pessoas ali, que você não tem muita referência, porque realmente as pessoas não te treinam, mas é engraçado que já fica no subconsciente que você é o cara que sabe entrevistar, né? Mesmo que nunca tenha entrevistado alguém, principalmente quando você vira gestor. Mas o ponto que eu acho muito importante e que muitas empresas acabam não tendo é de você pegar e preparar a pessoa para o próximo passo, entendeu? É o handover, né, cara? É a passagem de bastão, né, Exato. cara? E assim, mais que isso é assim, ó, pô, você é um cara de vendas, certo? Então, assim, qual é o próximo passo de um vendedor? É regional, né? Pegar uma regional, pegar um nacional, você montar a tua equipe e tudo mais. Então, obviamente que você tenta buscar nas pessoas que vão trabalhar contigo as mesmas características que você, né? Pô, peraí, o cara consegue falar, consegue agir. A gente tende, né, a contratar pessoas mais próximas da gente em perfil mesmo, até histórias, né? Sim. Principalmente, cara, eu sei de pessoas, de pessoas que acabam não contratando porque o cara tem barba, entendeu? Então, assim, são essas coisas que acabam acontecendo. E aí a pergunta pra ti é, quando você remete ali a montar a sua equipe, né? Pô, eu vou montar a minha equipe hoje. Você deslumbra o próximo passo? Você é esse cara que preocupa com... E obviamente que muitas vezes não está na sua mão um crescimento profissional, né? Porque depende de empresa, depende de performance, depende de várias coisas, né? Então, quando você vai contratar alguém, que você chega no cara em entrevista e fala, pô, esse cara é bom. Só que eu vou ter oportunidade para ele para os próximos passos, entendeu? Porque isso é muito importante. Quando você contrata um cara que você não enxerga um futuro para ele dentro da companhia, você sabe que em pouco tempo ele vai começar a te incomodar. Não falando da parte ruim, mas da parte boa mesmo, né? Você fala, pô, o cara merece estar no próximo passo, né? Ele merece andar, né? Você pensa nisso quando você vai contratar hoje? Penso não só nisso, penso em vários aspectos. Tem uma máxima que é o seguinte: a oportunidade dá para todos, mas não é para todo mundo. Porque é o seguinte, tem pessoas que não são preparadas. Você vai pegar um baita de um vendedorzão, cara fera, mas ele não sabe lidar com pessoas, não sabe fazer gestão, não tem essa habilidade. E às vezes você, por mais que você tente prepará-lo, ele não vai ser um bom gestor. E aí você incorre no perigo de perder um bom vendedor e não conquistar um bom gerente. Perde as duas posições. Mas não tá errado também, né, Fê? Não, não tá errado. O cara só querer ser vendedor a vida toda. Não tá errado, né? Não está errado. Eu tô respondendo no aspecto de contratação de aspiração. Então, por exemplo, quando eu contrato... cara ou a sua? Não. Eu sempre vejo o profissional que está sendo entrevistado, porque eu não posso pensar em mim. Por quê? Porque eu estou na empresa e amanhã eu não posso não estar. A ótica dele, é isso que eu tô querendo entender. Eu tento fazer uma junção. Como é que funciona? Eu conheço a empresa, porque eu estou na empresa. Certo. Quem está sendo entrevistado está querendo entrar na empresa, correto? Sim. Muito bem. Então, eu faço a entrevista do cara no seguinte aspecto. Eu preciso entender o que ele aspira, quais são as habilidades dele. Num bate-papo, eu procuro saber o máximo dele como pessoa e como relacionamento empresarial e o que ele aspira dentro da empresa. E aí, eu sabendo da empresa que eu trabalho, eu vejo se a empresa tem essas possibilidades ou não. Sim. Geralmente, eu gosto de contratar pessoas que saibam mais que eu em muitos aspectos. Sim. Por quê? Porque essa pessoa vai me contribuir... Ele é o especialista, né? Com um monte de coisas que eu não sou bom, que eu não tenho habilidade.
E isso vai somar pra caramba pra mim, pro meu conhecimento, Uhum. né? E outra coisa, com isso, eu tendo um time forte, pode me trazer pra cima e eu posso trazer essa pessoa que tiver mais preparada, porque aí nessa parte eu sou muito justo, a pessoa que tiver mais preparada, eu vou puxar pra cima. Sim. E preparada não quer dizer necessariamente que tenha uma habilidade absurda. Não, ela precisa saber lidar com gente. Porque se você sabe lidar com gente, sabe montar um time bacana, o time, resultado final, entrega. Não, e também assim, né? Ele não precisa estar preparado mesmo porque essa é a sua função como gestor, né? Sim, é ajudar a prepará-lo. E nem sempre ele está preparado para assumir o próximo cargo, mas aí, principalmente se você for dar o suporte, faz total sentido, né? É isso que é importante, porque existem pessoas que pensam isso na contratação, né? Acaba contratando um profissional, vamos falar maior que a cadeira, né? Assim, para tentar ilustrar, né? Acaba frustrando a pessoa. Exato. E aí não pensa no próximo passo, e isso é ruim, né? Porque você acaba... eu acho que tem um episódio, pelo menos na minha carreira, que você vai lembrar. Eu tinha saído da empresa, fui para uma outra empresa de bebidas também, fazer o startup. Terminou de fazer o startup, não deu muito certo. Na hora de voltar, eu tive a oportunidade de voltar para a empresa que o Chico estava trabalhando. E aí o chefe dele virou para mim e falou: Thiago, mas você vai voltar para o mesmo lugar, cara? Entendeu? Que seria o meu chefe também. Você vai voltar para o mesmo lugar, os mesmos caras. Não mudou, cara. E agora você tá com a mente muito mais aberta, cara. Então, assim... Ampliou o horizonte, exato. então vamos buscar novas coisas, cara. Você vai se frustrar. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, eu achei isso, Chicão, de uma grandeza. Você sabe de quem que eu tô falando? De uma grandeza. O cara foi um gentleman, né, meu? Foi um gentleman, né, cara? Imagina. Porque muito poucas pessoas, muitíssimo poucas pessoas, ou pouquíssimas pessoas, pra corrigir o português, fazem isso. Não porque elas acabam pensando só no próprio... O que esse cara pode entregar mais pra mim? Os três ao mesmo tempo. O câmera se ferrou. Mas aí é uma coisa bem assim específica pra gente mudar um pouquinho. O quão é difícil você ter bons gestores. Sim. Pessoas que olham diferente, que têm um olhar crítico, que vão te cobrar, mas também sabem na hora que tiver que elogiar, na hora que tiver que apoiar. É muito difícil. Eu trabalho desde os meus 14 anos, eu tive, assim, com certeza, talvez um outro, mas não me lembro do outro. Mas desse eu lembro. Porque essa gestão de pessoas é fundamental, cara. Eu sou sempre otimista, sempre fui. Eu também tenho A minha expectativa é que essa pandemia possa trazer, não sei se eu estou sendo ingênuo, mas um olhar diferente para olhar para as pessoas. Porque todo mundo é falível, né? E as empresas... E tem aqueles caras que só querem cobrar como se fosse um militar, né? Assim, você entra às 8, vai embora às 19 já? Pô, a vida tá fácil aí, já mas vai. Você chegou 8 e 5? Pô, cara, assim, quais competências ele tá entregando? Então é o que importa, mas... Sabe qual é o maior problema que eu vejo nessa situação toda? E eu sempre tive essa preocupação. Inclusive, eu era um dos críticos assim, com relação ao RH. Porque o RH tem, parece que uma receita de contratação. Nada contra o RH, hein, pessoal? Não, nada contra. Eu tô falando isso de alguns tempos que eu já criticava. Porque assim, você vai contratar uma empresa multinacional. O cara vai trabalhar na área comercial. Qual é o escopo de trabalho dele? Bom, ele vai trabalhar no Brasil inteiro, enfim, ele vai cuidar de uma região. Legal. O que ele vai fazer? Bom, ele vai falar com os clientes assim, sabe? Esse cara tem perfil para isso? Tem. Sabe falar um português bacana? Sabe. Sabe redigir um e-mail, uma negociação e tal. O speech do cara é bacana. O cara é inteligente, né? Vamos apostar nele. Vamos apostar. Porém, você tem um entrave. Nossa, você não fala inglês e espanhol fluente. Ok. Qual a hora que eu vou usar o inglês e o espanhol? Não. É pré-requisito da vaga. Você fala assim, what the fuck? Também, né? Porque exige o que acontece? Você quer colocar alguns emblemas, algumas patentes nas costas do cara, de coisa que o cara não vai utilizar. Então, quer dizer, você tem um profissional que vai te entregar pra caramba, vai suprir as tuas necessidades como empresa, como departamento, enfim,
Mas eu não posso contratá-lo porque eu tenho um cara que na vida acadêmica, não experimental, na vida acadêmica, ele é mais graduado do que eu. E a hora que você põe esse cidadão... Eu já vi isso acontecer várias vezes, tá? Em várias empresas. A hora que você põe o cidadão na mesa para realizar, o cara não sabe. Mas aí tá o filho do gestor que contrata, né? Mas o problema, sabe qual que é? Mas o gestor, porque o cara passa, ele passa o feeling pro RH do que ele precisa, né? E o RH faz o filtro. O filtro do RH que pode... O filtro do RH é falho. Entendeu? O filtro do RH é falho. O filtro do RH que pode... Então, por isso que a grande maioria das vezes, numa contratação, o ideal é você não pedir filtro nenhum. Não, mas eu já tô otimista hoje. Porque os RHs das empresas já estão mudando. Hoje, por exemplo, o currículo já não precisa ser mais o cara... Precisa ter MBA, precisa ter... Não. Eu quero conhecer o cara e saber o que ele entrega. Eu quero conhecer... Hoje, o RH de algumas empresas já estão migrando para esta conduta. Quero conhecer quem é esse cara. O que ele fez, o que ele entrega e ver se realmente tem. E coloca o gestor hoje em dia, junto com o RH, para entrevistar junto. Na primeira. Que é fundamental. Sim. É fundamental. O cara tem que fazer parte da triagem. Hoje, essa nova geração, ela traz algo inovador também hoje em dia. Os meus filhos já são adultos, né? E eu aprendo muito com eles, eu aprendi que... Poxa, eu adoro conviver com a molecada. O meu filho falou assim, esse mundo corporativo não é pra mim. Eu não quero trabalhar demais pra enriquecer os outros e eu não. Entendeu? A cabeça da molecada hoje é ser empreendedor. Mas Cuidar buscar alternativas, assim, buscar, né, um caminho de vida, né? É um ato de coragem, na minha opinião. Mas precisa, a vida tem que ter coragem. Tem. Porque não tem nada mais maravilhoso, talvez eu ainda não tenha sentido isso, mas deve ser maravilhoso. É você ter o domínio da sua decisão. Isso. Eu vou mudar hoje, eu quero mudar. Eu vendo, sei lá, balas e chicletes na rua e eu agora vou vender ou vou comprar outras coisas completamente diferentes, né? Assim, daquilo. Eu conheço pessoas assim e eu sou, assim, eu fico admirado com as pessoas admirador de pessoas que assim. tomam uma coragem de mudar de carreira, de vida, independente do que vão falar. Porque o grande problema é você ficar preocupado com o que os outros vão falar. Eu acho que o problema maior... Chicão, eu acho que, obviamente, tem esse lado do aspecto de preocupar com o que os outros vão falar, porque ninguém vai pagar suas contas, na verdade. No fim do dia, ninguém vai pagar suas contas, tá? O pessoal é palpiteiro e opinião é uma coisa assim, é uma mercadoria vagabunda que não serve pra nada. Porque o cara dá opinião e não tem comprometimento nenhum com o teu resultado. Ele dá a opinião dele e sai fora. Sai fora. E deixou você com a opinião dele. O que de resultado ele vai trazer a você? Absolutamente nada. Porque a decisão final é tua. Se você for casado, é tudo da tua esposa. Qualquer coisa que você tomar de decisão, positiva ou negativa, isso nós estamos falando de resultado, porque a decisão é uma coisa. Se tomou a decisão, vou partir para o fazer. Ela pode dar certo ou não. Certo? Ninguém tem a bola de cristal, né? Ninguém tem a carta marcada, fala assim, nossa, se eu fizer isso, vou acertar na veia. Você tem tudo para dar certo, mas deu errado. Silvio Santos, sem dinheiro, comprou a televisão, porque ninguém deu oportunidade para ele ser apresentador. Não, você é meu, vou construir minha própria televisão. Quem ele era? Mascate. Então, quer dizer, o cara gerou oportunidade para ele mesmo. Sim. Né? Correndo o risco de fazer a família passar fome. Sim. Fer, uma pergunta para relembrar. Cara, você tem algum lugar algum estado do país que você não conheça? Não, conheço todos os estados do Brasil, inclusive capital e interior. Interior do interior. É isso que eu ia falar, cara. Essas viagens, eu fiz algumas, mas essas viagens aqui, cara... São enriquecedoras. Quantas histórias, né, muitas, cara? Muitas. Imagina, Chicão. E concessionária, no caso do Fer, que tem a carreira muito desenvolvida no segmento automotivo. No segmento automotivo, tem tudo quanto é lugar, Chicão. Você vai em lugar que tem... estrada de terra, mas tem uma baita concessionária ali de off-road, né? Então, cara, você tem alguma história bacana de tá ali, mas eu não quero dar concessionária, obviamente você pode falar, sim, mas eu quero o por trás ali, entrar no hotel, ir jantar num lugar
que é escasso, entendeu? Eu tenho várias histórias muito engraçadas. Eu sei do Gilberto. Eu sei do Gilberto. Essa daí também foi uma. Essa foi uma. Cara, tem histórias muito engraçadas. Por exemplo, olha, não sei pra quem conhece, tem Manaus, que você só chega de avião ou de barco. Correto? Tem uma cidade chamada Tefé, Meu Deus. que é no interior do Amazonas. Quase divisa com a Colômbia. Interior 5. É, porque lá tem Tabatinga, que é a divisa da Colômbia. Então, nesses dois lugares você chega de avião ou de barco mesmo. Não tem outra forma. E lá você lida com tribos Fora indígenas. as 4, 5 horas aqui de São Paulo, né? É. Chegando lá no aeroporto, você vai para algum lugar que te leva mais umas 2 horas. É por aí. Então, o que acontece? Eu estava lá em Tefé. Fiquei num hotel, que era mais ou menos um hotel pousada, né? Na beira do rio. E aquele pôr do sol maravilhoso, só selva ao lado. Eu saí do hotel porque é o seguinte, essa história foi cômica. Eu cheguei no hotel pra fazer a minha acomodação no quarto super simples, obviamente, e tal. Só que eu fui no banheiro pra ver se tinha algum apetrecho ali, pra gente viajar muito, pra você carregar tudo na mala não dá, é muito peso, né? E eu viajava pra caramba nessa época. Cheguei em Tefé lá dentro do quarto, fui olhar. Sabonetinho daqueles pequenininhos assim, cortado ao meio. Um na pia do banheiro e outro dentro do box. Só que é o seguinte, aquilo me chamou muita atenção, porque os caras emendaram vários sabonetes, vários restinhos de sabonete, ensacaram. Fizeram um pelonete, cortaram ele ao meio. O que é pelonete? É um sabonete com pelo. O cara toma banho, tem tanto pelo que fica pelonete. Já era usado. O sabonete era branco, mas ficou preto de repente. O cara pega o resto do sabonete. E aí os caras cortaram e eu falei, não, gente, não dá pra tomar banho com isso. Não dá, eu não vou me arriscar. Eu sou, assim, eu não tenho frescura, eu sou mas... roots, mas eu não tenho frescura, mas, porra, meu, isso é demais, né? Falei, eu vou sair pra comprar um negócio no mercado. Eu saí na recepção. Onde tem um mercadinho aqui? Isso ali... em Tefé. Em Tefé. Meu Deus. E o calor? Não, calor absurdo. E outra coisa, lá eu fui de rico, Então. que era, o pessoal brincava lá no Amazonas, chamava de risco. Porque o avião, de cada 7 que decolava, 3 caía. Rico. Então Fê, aviação risco. Companhia. Não, e tem um lance também, né, Fê? Social, né? Porque o cara de vendas... tinha que andar de camisa social, calça de sarja e tal. Ele usava sapato, blazer, Chicão. Tinha que andar elegante. Toda na estica. E aí o que acontecia? Fui lá, na saída do hotel, tinha um mendigo. E aí ele falou assim, pô, o senhor tem alguma coisa pra me dar? Eu falei, rapaz, eu não tô sem nada aqui, eu vou no mercado ali comprar um sabonete pra mim só e tal. Ah, então eu vou ali com o senhor. E foi. Olha, vou mandando. Fui conversando com ele, batendo um papo. Não, eu sou morador de rua aqui e tal, não sei o quê. Falei, pô, a cidade é um ovo, né? Ele falou assim, não, pois é, eu vim de Manaus, eu peguei uma embarcação, vim pra cá, aqui achei que o custo de vida era melhor. Eu falei, mas o que você faz? Eu sou pescador. Eu falei, mas você tem barco? Você tinha alguma coisa assim? Não, eu pesco pros outros aí, e eles me dão um peixe pra eu comer de vez em quando. Eu falei, que vida maluca, né, cara? Pro cara viver o dia a dia dele assim, né? Enfim, fui no mercado comprar sabonete, shampoo pra eu, enfim, fazer minhas necessidades e tudo mais, de banho, de higiene. E o cara ficou lá, eu falei, eu vou comprar um negócio pra esse cara comer, porque ele não vai, ele ficou esperando na porta do mercado. Acho que ele não trabalhou hoje, né? Não pescou peixe. Não pescou. Aí eu comprei pra ele um lanche lá e tal. Comprei um lanche e um refrigerante pra ele. Dei pra ele. Falei assim, meu, é o que eu posso te dar hoje e tal. Ele falou, não, tudo bem, eu te acompanho até no hotel lá. Vamos bater no papo, gostei. E você vê que, assim, é engraçado. E você vê como que o Brasil né, cara? As pessoas são carentes de pessoas que dão atenção. Sim. Porque, olha que loucura. Um mendigo que sabia falar, que era mendigo por ocasião, por oportunidade, ou por falta de oportunidade, ou até por opção. Tem cara que escolhe isso. E o cara tava ali, eu falei, não tinha família. Se ele tinha família, ele deve ter deixado em algum momento lá pra trás, em Manaus, em alguma coisa assim. E o cara tava vivendo o dia a dia dele ali, sem nenhuma preocupação. Sem nenhuma preocupação. E a gente preocupado com o fazer correto, preocupado em ganhar o dinheiro. Tudo bem, são estilos de vida diferentes e tudo mais. Mas você fala assim, o que remete uma pessoa a conviver isso, né? Isso foi uma das histórias, porque eu achei engraçado dessa história. Primeira situação do hotel, né? Do pelonete. E segundo, o cara não tem nenhum escrúpulo assim, fala assim. Porque a gente que vive em cidade grande, você fala pra um
assim, morador de rua, você fala assim, meu, hoje eu não tenho nada pra te dar, tá o cara falando, tudo bem, beleza, Já sai. e vaza, né? Que é o comum. O cara te fez companhia. Quando eu falei pro cara, eu falei assim, meu, eu não tenho nada aqui, cara, eu vou no mercado comprar alguma coisa. Ele falou assim, não, tudo bem, eu vou com você. Eu falei, então vamos. Vamos trocar ideia. E ele foi batendo um papo. E eu achei muito curioso isso. Porque em cidade pequena você vê isso. Em cidade pequena você vê isso. Isso é assim, as viagens trazem esse conhecimento, né, da cultura local, Você, das pessoas. Chicão, agora que eu lembrei. O Chicão também viajou pra caramba. Viajei um pouco, sim. Nossa, Mas eu não conheço os estados do norte, né? Amazonas, Acre, não. Rondônia, Cara, tem uma curiosidade lá, por exemplo, no Amapá, tem uma época do ano que o rio dá uma secada, né? Ele dá uma... ele recua. E aí fica aquela praia gigante, só que é de lama. E é onde tem os campeonatos de futebol na areia. Que é areia, que é uma lama, na verdade, né? Os caras jogando bola, gente, se vocês não se atrevam, porque os caras chutam coco como se fosse uma bola... Se fosse aquela... Descalço. Descalço mesmo. Como se fosse aquelas bolas levinhas de plástico que você enche pra criança. Como se fosse aquilo. Inclusive, Fer, mudando um pouco de assunto, você conheceu sua esposa numa dessas viagens, né? Foi. Eu era responsável pela parte de abrir novas concessões dentro de uma montadora. Em qual estado foi isso? Foi no estado de Minas. Minas Gerais. Eu sempre tive alguma coisa com Minas. Alô, Minas. Eu sempre tive alguma coisa com Minas. E aí, eu fui inaugurar uma concessionária lá de um grupo. E a minha esposa trabalhava com financiamento de banco. Ela trabalhava na época do Bradesco. E ela foi entrar lá pra provar uma ficha. E a hora que ela entrou, eu tava sentado ali na concessionária, trabalhando. A hora que ela entrou, olhei de novo. Vou casar com essa mulher. Ô, louco. Caramba. O cara é evidente. Mulher da minha vida, vou casar com ela. Foi uma história muito louca. Batalhou quanto tempo pra casar? Desde esse dia aí? Um mês. Do dia que eu falei que ela ia ser minha esposa, que eu nem a conhecia, até o dia que nós casamos foram 3 meses. Caramba. 3 meses? É a sua atual meses. esposa? Você É continua minha atual casado com ela? esposa, estou casado, graças a Deus. Você previu mais alguma coisa? É engraçado, né, cara? Porque a gente... Até acho que a gente podia ligar uma live aqui agora. Fica à vontade, cara. Aqui você faz se quiser. O ponto, né, é engraçado que é justamente isso. Você viaja com essas pessoas, tem histórias por trás, aí numa dessa aí você acaba conhecendo alguma pessoa que no caso do Fê tá com ele, né, que é a mulher da vida dele, tem filhos e tudo mais, e aí o mais engraçado das histórias, né, é o que a gente pode aprender com isso. Então, no caso, você foi no interior de Manaus, numa cidade pequena, que tecnicamente passava-se por alguma necessidade, mas é aquilo, concessionária tem tudo quanto é lugar, você foi pra lá, conheceu um cara que trocou uma ideia contigo, e aí você acaba se vendo é tão bom isso, né? Você receber essa energia, porque não tem gente, não tem escala, não tem cargo, não tem pessoa. Não tem crachá, né, meu? Não tem nada que te... E ali o cara... Assim, é por interesse. Não, e o cara também só queria te acompanhar, irmão. Exatamente. Ele não queria mais nada que ir contigo lá, e conversar, e isso é legal que a gente acaba desenvolvendo. E isso é que eu tava falando, Chicão, que eu lá atrás, você vê como que o assunto ele tem conectividade, né? Quando eu falei lá que eu sempre tratei pessoas como pessoas, eu sempre tive essa preocupação. E não é nem uma preocupação, é uma naturalidade minha, porque eu não gosto de tratar pessoas como cargo. Tanto é que eu converso com pessoas, e conversei até, é curioso, a minha ida para Mitsubishi, onde nós nos conhecemos, eu e o Thiago. Eu estava em Manaus pela Honda, fui numa inauguração de uma concessionária, que o concessionário era Honda, e foi inaugurar uma concessionária Mitsubishi lá, e eu fui convidado por ele. E aí a gente conversando, batendo um papo, eu estava conversando com o presidente da empresa, sem saber que era o presidente da empresa, e conversando de forma natural, tranquilo, porque... Pra mim, pouco importa se o cara tem dinheiro, se cargo, ele tem dinheiro, se é cargo. Se é rico, ele é uma pessoa como eu. Ele é uma pessoa como eu. Devo respeito a ele deve respeito a mim e a todos nós. E acabou, né? E conversamos bastante. Assim, no bate-papo, ao final do bate-papo, ele me deu o cartão e falou assim, me procure em São Paulo. Gostei de você. Quero conversar com você. Eu não sabia o que era. Porque no cartão dele não tinha especificado.
Ele Só o falou nome dele ali. Ele só foi formal no Não, final. Mas é um nome forte no mercado, entendeu? É. Então, é obviamente que o cara fala pro João. segmento, né? O cara fala João, beleza, João tem 1 milhão de João. Mas é quando você pega, você lê o sobrenome do cara, você fala, ai, caramba. E aí é o seguinte. Errei na mosca. Esse bate-papo foi legal pelo seguinte. Nós entramos lá, voltei pra São Paulo, liguei pra ele, pedi pra procurar a Senhora Maria. Desse jeito. Aí eu falei, Senhora Maria, que estranho, né? Ninguém usa essa forma. Fala Dona Maria, liga pra Dona Maria, enfim. Liguei pra Senhora Maria, que hoje, infelizmente, falecida. Gostava dela. E aí ela falou assim, olha, o Dr. Paulo pediu pra que agendasse uma entrevista com você, porque ele quer bater um papo com você e com mais outros 2 diretores. Falei, sim, Senhora Maria. Eu chamei ela como ele pronunciou. Falei, sim. Depois que ela mandou assim, vai falar com o Dr. Paulo, falei, pô, pera um pouquinho. Eu tenho que falar... O sarrafo subiu. Ilustríssima Senhora Maria. Eu falei, o sarrafo subiu. Aí eu falei assim, bom, Senhora Maria, o Dr. Paulo, a curiosidade é que eu não sei, nós nos conhecemos em Manaus e tal, ele pediu para que eu ligasse para agendar uma reunião com ele. Ele é o que aí? Falei assim, ele é o vice-presidente. Falei, entendi. Falei, então tá bom. Aí agendamos a reunião. E aí, enfim, passei por 2 entrevistas lá e tal. E fui contratado, ingressei na Mitsubishi. O Thiago, 5 meses, 4 meses depois. Foi lá que a gente se conheceu. E lá que nos conhecemos. É engraçado porque eu entrei também muito por acaso, assim, também na Mitsubishi. E é legal, né? Porque nessa época, Fê, quando você entrou lá no departamento comercial, eu, mesmo sem te conhecer muito, que essa é a característica do cara de vendas, né? Você não conhece ele muito até ele te falar oi, né? Porque depois que ele te fala oi, ele já entra na tua vida, né? Depois eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Mas é engraçado, porque eu já via o Fer sem conhecer muito, exatamente do jeito que eu vejo hoje, né? Engraçado, né? Eu dou acolhida a todo mundo, na verdade. Anos depois, várias coisas aconteceram, né, ao longo dos anos, e é o mesmo Fernando daquela época, cara, com as mesmas características, as mesmas que eu tenho hoje dele. É engraçado, né, cara? O cara não mudou nada. Não mudou. Alguém tá mentindo, a gente todo dia é diferente. Fisicamente, Chicão, e nem fisicamente, cara. Ele é muito... exceto com 19 anos que ele tinha um cabelão, que eu tenho umas fotos pra te mostrar, ele... Nem fisicamente ele mudou muito, cara. É impressionante, né? Deixa eu... Aproveitando aí esse dom, porque você tem um dom natural de conversar com as pessoas e tudo mais, né? Por isso que foi para a área comercial. E eu acho assim que dá para explorar mais ainda isso aí. Esse dom seu, esse olhar diferente para as pessoas, talvez você tenha até um outro propósito na vida que, se tiver, aplica, porque eu acho que tá aí um dom natural seu que vai ser utilizado, né? Mas assim, a área comercial, quando você vai comprar alguma coisa, você saca quando o vendedor tá te enrolando? Querendo te dar o Pelé. Na hora. Querendo te dar Depois eu gosto de dar corda. Eu gosto de dar corda. Mas outra coisa também, já que você viajou o país inteiro, imagino que sim, mas eu vou fazer essa pergunta. A técnica de venda comercial é aplicada em todos os estados, em todos os lugares, ou você adapta? A base, sim. A base comercial, sim. Porém, a forma de negociar muda muito, porque o Brasil é um país continente. Então, a forma que você negocia no norte e no nordeste é similar um pouquinho. Do centro-oeste já muda. Principalmente voltado para Goiânia e Brasília. Brasília é outro universo. Você vai para o sul do país, é outro país. É outro país. Então, regional, você tem que ter um pouco mais de... dá um exemplo. De sabedoria, assim, de poder entrar com os caras lá. Por exemplo, eu morei em Joinville. Uhum. Lá foi o lugar, talvez, que eu tenha tido um pouco mais de dificuldade no trato com as pessoas. Por quê? As pessoas te tratam com maior cordialidade, são super educados, mas são descendentes de europeus, no geral, né? Uhum. Então, tem holandeses, alemães, que é a grande maioria. Uhum. Tem italianos, enfim, tem toda a parte europeia mesmo ali. E o pessoal não é tão aberto a te receber. Graças assim, a sorte que eu tenho, eu até falo de graça mesmo, da graça que eu tive, de ter
uma secretária à época lá, na concessionária onde eu trabalhei, que me apresentou para alguns amigos, foi me introduzindo na cidade, para algumas pessoas e tudo mais, porque as pessoas não te dão essa abertura. Se você não tiver com alguém de lá, né, um local, né? você não consegue entrar por si só. As Você pessoas vai são ser- educadas, sim. vão te tratar muito bem, Mas você é o forasteiro. mas Eles vão dar você- preferência se for comprar com Regional, alguém ali. Você é um estrangeiro, você é um estrangeiro ali. Então, ali é mais difícil. E Mas eu gozado que eu fui com um desafio bastante grande lá. Nós estamos falando, você perguntou lá atrás, referente à equipe, né? Eu fui para pegar o desafio para assumir a gestão comercial da área de novos e seminovos. E todos os caras já tinham muito tempo de concessionária. Você imagina chegar um cara de São Paulo de fora. para assumir a gestão e de caras que já eram mais experientes que eu na época. Esse é um Então, grande desafio. Como é que você lidou com isso? Foi um grande desafio. Muito grande. Porque eu tive que quebrar a resistência dos caras para os caras entenderem que eu também sabia. Não queria saber mais do que eles, ele não sabia mais do que eles em alguns momentos. Normal. Mas Normal. mas eu falei para eles assim, eu tenho algo a contribuir para vocês. E vocês a mim. Nos deem essa oportunidade da gente se conhecer, da Fazer gente essa se... troca de conhecimento. Da gente crescer junto, porque a gente tem muito, cara. Eu tô aqui, ó, tô desarmado. Eu não tô aqui querendo queimar ninguém, nem vindo com faca de Highlander pra cortar a cabeça de ninguém, muito pelo contrário. Eu vim aqui pra gente se unir e fazer melhor do que aquilo que já tá sendo feito hoje. Crescer. E aos poucos eu fui conseguindo trazer os caras pra mim. Não foi fácil. Não foi fácil. Falar que foi fácil, que consegui, com esse seu jeito de lidar com pessoas. Pode ser que a minha habilidade tenha me ajudado mais. Favorece, Mas que foi muito difícil, foi. Foi talvez, acho que um dos maiores desafios. E da mesma forma no Nordeste. No Nordeste parece que não. Mas o pessoal lá tem uma espécie de preconceito com o pessoal que sobe daqui para trabalhar lá. Não sei se eles... Eu posso até estar sendo... Não generalizando, mas... Não, generalizando não, pelo amor de Deus, Fê, esse que é o ponto. Todos os lugares a gente vai encontrar pessoas legais, pessoas Exato. que nos bloqueiam, pessoas que não dão oportunidade. E assim, eu fui super acolhido lá, não posso reclamar. Exato, sempre, exato. Cara, eu sempre fui muito acolhido. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma característica que é bacana. Quando eu saio, as pessoas... Quando eu saio, né? Não sei se eles choram de alegria ou choram de... Mas o pessoal fez bolo, lamentou muito a minha saída. Então, porque depois que eu envolvo, e o Thiago sabe disso, a minha característica é ser paizão. Eu quero abraçar todo mundo, vamos junto, vamos comigo e tal. E acaba que, assim, tem uma resistência natural, acho que é por causa de defesa, porque as pessoas têm medo do inesperado. Sim. Né? Tem medo do novo. Ficam pelo menos assim, pô, quem é esse cara? Vai vir fazer o quê aqui? Vai mandar a gente embora? Vai fazer o quê? Principalmente quando você chega na condição de liderança. Sim. Né? Então as pessoas ficam mais cabreiras. Isso acontece conosco nas empresas. Quando você tá de repente numa posição dentro da empresa, chega uma pessoa que tá acima de você, nova, vindo do mercado, você fala assim, pô, o que essa pessoa é? Vai trazer os camaradas dele. Exatamente. Vai me trocar naturalmente com o tempo e tudo mais. Vai trazer o time que ele confia. Então a gente já fica meio resabiado. Sim. Você não abraça assim de coração aberto. E falando nisso, medo. E aí? Medo Já hoje? teve alguns medos assim que você... Profissionalmente? Você já falou assim, ferrou. Cara, muitas vezes. Porque você é um cara que toma risco, né? Você é um cara que toma risco, então você acaba enfrentando alguns medos, né? Algumas decisões. Eu já tive muitos medos. Tem medo, mas tem mais coragem. Exatamente. Só não deixa ele me dominar. Então, assim, a pessoa que gosta de desafios é o Fernando também. Eu não gosto de que o medo me domine. Eu não deixo que ele me domine, na verdade. Eu tenho medo por prudência. Assim... O medo da minha vida, ele exerce uma prudência. O medo regula isso na gente. Exatamente. O medo é um regulador. Você usou a palavra correta. O medo me regula. Né? Porque, como eu sou mais ousado, eu não tenho o filtro, medo, né? medo para me regular. Hoje, o meu medo profissional tá mais ligado, inclusive, à minha família. Então, eu me dou menos oportunidade de errar profissionalmente por conta da minha família. Isso acaba sendo uma condição. É por isso que eu falei assim, profissionalmente, hoje o medo me regula mais. Mas isso acaba inibindo a gente, assim, as pessoas. Eu não deixo ele me dominar. Eu não me deixo ele dominar. Não o medo. Essa questão da família, né? Não vou fazer isso por causa da família. Eu entendo, porque a gente coloca sempre em primeiro lugar e muitas vezes você perde algumas oportunidades pelo risco ser maior, o medo
grande, né? Então você Sim. fala assim, eu não vou lá porque se der ruim, se eu perder, eu tenho minha família. Só que, assim, a gente precisava ser mais ousado. Porque no pior que pode acontecer, você também pode se levantar, Sem dúvida. né? Sem E dúvida. muitas vezes, com essa proteção que a gente dá para a família, e você fica com medo de agir, né? Porque, assim, é fácil falar, tem a teoria de que, não, você é acomodado. Não é acomodado porque é igual assim, só casamento, só quem é casado pode falar. É. Tem lugar de fala. É verdade. Quem não é casado não tem Não lugar tem a de fala para experiência, não falar. tem a vivência, né? Não tem. Você pode ter as suas teorias, mas a prática está aqui, né? Deixa Então, comigo. assim, né? E a família... E eu acho que no final, e para um happy hour, é justamente isso, né? Porque a hora que você, seja pro lado feminino, seja pro lado masculino, ou seja pra um happy hour misto, você troca várias experiências, né? Pô, na minha casa acontece isso, na minha casa acontece... E a hora que você vai ver, no frigir dos ovos mesmo, as coisas são muito parecidas. As intensidades são diferentes porque as pessoas são diferentes, né? Elas vêm de origem diferente, criações diferentes e tudo mais. Mas, em tese, o todo é muito parecido. São problemas com filhos de ordens parecidas, são problemas com a esposa e com o marido de ordens parecidas, muito similares, porque as brigas praticamente ela permeiam por uma única forma, parece assim. Fala assim, a gente briga por causa disso, disso e daquilo no casal. Brigo com meus filhos por causa disso, disso, disso. Eu gosto da minha relação porque ela faz isso, isso, isso pra mim, ou ele faz isso, isso, isso pra mim. Pô, meus filhos são bacanas, são parceiros, não são parceiros. Enfim, a hora que você vai ver no global, as nuances são muito pequenas. São muito pequenas. O todo é muito parecido. E falando em medo, Fê, você já... É engraçado, né? Porque você é um cara que toma riscos, você é um cara que tá ali com desafios, não é conformista, né? Tá sempre tentando mudar e fazer algumas coisas diferentes. Aí eu te pergunto, você, obviamente que errou, né? Tentando acertar, Sim, a gente já sim. falou aqui algumas Muitas vezes. Mas o ponto é assim, a errar a ponto de voltar e corrigir. Sim. Porque, voltando lá pro começo do teu camarada, que ele te tirou do seu trabalho e deu uma mancadinha contigo ali quando ele colocou o irmão dele no seu lugar, uma vez que você já tinha pedido demissão da empresa que você estava. E ele, como você mesmo falou, né, uma forma de... Deu uma corrigida. Deu uma corrigida e foi lá e te indicou para trabalhar numa outra empresa. Sem garantia nenhuma, na verdade, Exato. né? Ali eu tive que... Mas, cara, o fato de indicar hoje em dia já é incrível. Imagina antigamente, que você não tinha rede social, não tinha nada para se comunicar exatamente. com as pessoas. Mas o ponto quando você tem alguma história interessante de erro que você pôde reparar, seja ele para uma pessoa, né, que é um funcionário, um parceiro, ou até uma mesmo decisão. uma decisão. Puta, projeto. cara, errei, eu tomei a decisão errada e é normal, né? Então eu acho que eu já fiz muito, né, obviamente, mas o ponto é conseguir reparar é o mais importante quando você tem a oportunidade de reparar, né? Porque por muitas vezes quando você erra na empresa, a empresa perdeu uma grana aqui, aí você tem outro saving ali, você acaba balanceando. Mas quando você trata de pessoas, o buraco é mais embaixo. Então, você já teve alguma experiência que você pode compartilhar conosco? Já tive sim, com certeza. Eu já tive experiência de não promover a pessoa, porque na minha avaliação no momento, eu achei que a pessoa não estava preparada para dar o próximo passo. Uhum. Achei que faltava mais um pouquinho. E o A que pessoa aconteceu? ficou muito frustrada. É. A pessoa ficou muito frustrada com a minha decisão. Porque estava na minha caneta Tá. a decisão. E é uma decisão dura. Que você, na qualidade de gestor, você tem que tomar muitas vezes. Você não pode agir com o coração somente. Né? Pelo coração, eu daria o aval. Mas eu tive que ser frio. Porque na minha avaliação, eu não tava só na capacidade técnica. Tinha a capacidade comercial também envolvida. E na parte comercial faltava ainda um pouco. Tinha Então, alguns gaps ali. alguns gapzinhos ainda que precisavam. E você falar isso pra pessoa... E não era aquele momento de você dar oportunidade pra ela, Fê? Então,
Foi exatamente isso. E aí eu falei assim, poxa vida, o que eu tô fazendo? Porque eu não pensei nisso na hora, eu pensei nisso depois. Porque quando você toma decisão, você tomou decisão e ponto. Você tomou decisão, já tá ali, ó, salvo, e é dali pra frente. Agora, você pode fazer uma nova avaliação. Porque dentro de algumas organizações, as avaliações são trimestralmente, são semestralmente. E naquela noite eu lembro que eu fiquei muito incomodado comigo, assim, no aspecto, assim, fazendo justamente essa pergunta que você me fez. Será que não era hora de dar uma oportunidade pra pessoa também se arriscar? Né? Porque eu fui zeloso demais. Eu não queria aquela pessoa... É porque se a gente vai buscar o melhor momento, a melhor situação... Acabou, não tem. Não, exatamente, por isso que eu tô falando. Eu fui zeloso. E eu aprendi isso com o Chico. Eu fui Sabia? zeloso. E aí o que aconteceu? Depois de 3 meses eu a promovi. Ah, sim. Depois de 3 meses eu a promovi. Eu corrigi. Só para resumir, você errou em primeiro momento, conforme o Thiago te perguntou, errou na tomada de decisão de não promover. Aí passaram-se 3 meses, você começou a avaliar melhor e corrigiu aquela situação. Cara, eu admiro demais esse bate-papo. Sabe por quê? Porque as coisas vão trazendo à mente coisas que a gente fez sem pensar e vocês estão fazendo perguntas que, putz, eu não tinha parado para pensar. E que foi exatamente o que ocorreu. Eu me dei a oportunidade de corrigir uma coisa que me incomodou. Justamente por isso. Falei assim, esse passarinho tem que voar, cara. Não posso eu ficar prendendo ele, esperando ele criar asinha, que voa. Até porque, se você não der a oportunidade para a pessoa, como que ela vai cobrir esse gap que está faltando? E ela precisava desse empurrão. Porque senão, assim, deixa ela seguir o caminho ali e ela vai encontrar dificuldade. Se ela for ali capaz e buscar alternativas, ela vai encontrar e vai fazer o melhor dela. Porque quando você tem fome de conseguir alguma coisa, você tem atitude e inteligência para saber ali o melhor momento, a melhor batalha para tomar, essa pessoa vai, né, cara? E o gozado disso tudo foi que a pessoa, depois de 9 meses, ela foi convidada a trabalhar numa outra companhia, numa posição maior. E melhor. Olha que bacana. Eu fiquei muito feliz por ela. Né, cara? Eu tô falando ela porque foi uma moça. Não, parabéns. Cara, eu fiquei assim, muito feliz. Muito feliz. Insisti num ponto que eu acho fundamental. As pessoas grandiosas, assim, fazer o bem a quem é de direito, a quem merece aquela situação, fez melhor para você. Sim. Com certeza o reflexo e a consequência foi ela seguir o caminho dela melhor. É tudo de bom na vida você ajudar alguém a seguir adiante, a crescer, né? Por isso, assim, na minha vida profissional, eu sempre procurei também ajudar, porque assim, não importa assim, se eu vou perder um excelente funcionário, mas a oportunidade melhor é ali, do outro lado, e deixa o cara aí, né? Vamos... Ô Chicão, eu sempre carreguei comigo a máxima do seguinte: eu não escondo nada, nenhum coelho na cartola, porque quanto mais eu dou, mais eu recebo. Muito bom. Então assim, eu não tenho nenhuma vaidade de falar assim, não, isso eu não passo pra ninguém, eu não ensino ninguém a fazer isso, porque essa pessoa pode saber mais do que eu, pode me puxar. Se puxar, ok, faz parte do jogo. É da índole dela, não da minha. Né? Agora, o que é legal disso tudo é o prazer de você passar coisas que você sabe, de você contribuir com a vida de uma pessoa, porque ela vai executar aquilo que você sabe, não da forma que você executa. Ela só vai pegar o teu conhecimento. Como ela vai executar? Ela não vai executar como você. Nunca. Nem você, nem eu, nem ninguém. E esse é o melhor das coisas. Esse é o negócio, né? Porque assim, a personalidade, né, a forma de você fazer é tua. Ninguém vai te roubar isso. Exato. Ninguém vai te roubar. Então você não precisa ter medo, porque as pessoas ficam meio que, meu conhecimento eu vou guardar 7 chaves. Pra quê? Ninguém vai fazer do jeito que você faz. Vai fazer parecido, fazer melhor, fazer pior, mas igual nunca. Isso não é mais uma gestão de hoje, né? Já é uma gestão ultrapassada, né? Ter medo do que o outro. Será? Eu vejo muito isso ainda acontecendo. Vejo. Sim, Thiago. Vejo. Eu acho que tem muito isso. Eu não sei se está distante de mim porque eu não deixo chegar, é uma opção. Não, mas é porque a tua filosofia, teu estilo não te permite, porque você não concorda, não é uma ideia que contribui pro teu dia a dia. Não, então, esse é o ponto. Eu sou extremamente descentralizador. Ótimo. Entendeu? Perfeito. Então, assim, eu acho que é um modo de gestão tão arcaico você ter medo de
evoluir alguém para ficar no seu lugar. Tanto que, isso eu falo, Chicão, porque você contribuiu muito com isso. O Chico me pegou numa evolução entre menino para homem, entendeu? Ali de um moleque que, por um acaso, estava ali, né? Fazendo algumas coisas e, de repente, puf, virou homem, cara. Responsabilidades, cargo de gestão. Então, muito disso... E aí, o Chico, por muitas e muitas vezes, puxou a minha orelha, obviamente, mas era um cara que almoçava comigo, que tomava café comigo. A gente trocava muita ideia. Eu não percebia nada disso. Não, Tava fazendo isso. Cara, mas são os melhores Nem professores. sei. Não, mas São os melhores esse professores. Ele, cara, cansou de me... Como eu tô, De como eu... cobrar, de cobrar, de cobrar. De comer o toco, sabe? Assim, de chegar e falar, Thiago, você tá errado, sabe? O jeito que você falou ali tá errado, você tem que pensar nisso, você tem que... Sabe? Indiretamente, foi um coach, entendeu? E principalmente que ele passou numa fase muito importante da minha vida, que foi quando eu perdi minha mãe. Então, cara, essa mudada de chave, ela deu ali naquele momento que a gente... dividindo, compartilhando experiências, né? Uhum. Então, não só como funcionário, como sendo liderado. Então, isso, por várias vezes ali, eu e o Chico conversando, o direcionamento, isso é muito importante. Isso faz um gestor bacana. Sem dúvida. Então, quando eu falo pra você que, será que existe, sabe? Porque tá tão distante de mim isso, cara, num ponto de... aí eu já não sei se tá distante de mim porque eu bloqueio ou se eu não consigo enxergar, porque no final do dia, as pessoas que trabalham conosco, né, que tá ali vivendo o dia a dia, querendo acertar e errar, eu falo muito isso para as pessoas, eu prefiro frear, né, eu prefiro chegar e falar assim, cara, tá muito Thiago, do que empurrar e falar assim... Cara, vamos, entendeu? Eu gosto do vamos. Você falou uma coisa... Não, empurrar, não vamos... Vamos com prudência. Não, empurrar é assim, tá empacado, certo? Uhum. Empurrar uma coisa empacada. Agora é diferente de você, vamos, aí é outra coisa. Não é disso que eu tô falando, tô falando assim, é melhor você... parar um cara que tá extremamente empolgado, que tá passando do limite que é normal, Sim. né? Principalmente se ele tiver na veia ali de fazer algo diferente, do que um cara que tá mórbido ali, que tá parado, e você tentar puxar dele algo que ele não quer, entendeu? Aí tem que identificar, né, meu? Você fala assim, você tá afim, cara. Se você não tiver afim, não tem problema, meu. Mas a gente não precisa discutir por causa disso. É só você falar se tá afim ou não. E não tá errado. Mas, não Thiago, tá errado, né? Você falou assim, usou uma palavra aí, arcaico, isso, né? Mas eu acho que tem muito jovem hoje com uma cabeça arcaica, assim, também. Não é questão de idade, não. É que você ampliar aí, você vai ver... Porque o ser humano... Eu acho que se você levantar a cabeça, você vai enxergar isso daí ao seu muito redor. ainda, muito. O cara que... recentemente, assim, sei lá, eu tive umas cobranças que não faziam muito sentido, mas assim, sabe, um jovem me cobrou. Cara, não faz sentido você me cobrar isso. Você é meu diretor, assim, acho que você deve ter coisa muito mais importante de ter me chamado aqui para conversar esse detalhe. Não faz sentido. Então é a cabeça das pessoas. Tem muito mau gestor, mas muito mau gestor. Não, e essa ideia do One Break é trazer a realidade para a galera. Quando eu e o Chicão a gente teve a ideia e começamos a falar, a desenhar ali, a fazer o designer, né, e tal, num primeiro momento eu achei que o Chico ia me chamar de maluco. E aí foi a primeira vez em 15 anos que o Chico concordou comigo de primeira, unanimamente. Assim. Não, mas eu gosto disso porque as pessoas acham que me conhecem. Aí eu dou sempre a volta nela. Pô, isso é bacana. Aliás, jeito nenhum. Aliás, cara, vocês estão de parabéns, porque essa ideia de dar voz publicamente para uma coisa que é praticamente privada, porque... Querendo ou não, por mais descontraído que seja um happy hour e tudo mais, ele é uma coisa privada. Sim, tá e quando você dá voz a isso, né? para as pessoas que estão... para ganhar notoriedade num âmbito maior,
as pessoas começam a falar assim, porra, que esse cara tá falando, porra, faz parte do meu cotidiano. Eu já Pô, fiz. já vivenciei isso, passei por isso, É não o passei privado por isso. até depois da segunda cerveja, aí já deixa tudo, né? Não, é engraçado, porque esse é o lance, né? Quando a gente pensou no nome, né? A gente ficou, e aí, mas vamos voltar o nome pra nossa essência, né? E o que é o One Break? Na verdade, o One Break Happy Hour, né? A ideia é trazer as pessoas aqui para trocar ideia, né? As pessoas que ali estão no dia a dia, principalmente que tem uma história bacana para contar, né? Que tem uma história que outras pessoas podem olhar, se espelhar, ou num momento, no meu caso, eu uso muito o exemplo dos outros para mim. Então, assim, se você está me dizendo, está compartilhando um momento da tua vida que você passou por alguma situação que é ruim, né? E eu preciso pegar essa informação valiosa, né? Avaliar no mínimo o que você não fez para não dar certo e fazer. Então, eu não sou daqueles caras que, puta, que merda que o Chicão tá falando aqui, eu vou fazer e dane-se, entendeu? No final do dia, as pessoas que têm esse dom de ouvir e filtrar e tentar trazer ali da experiência das pessoas é muito valioso. E quando eu e o Chicão, a gente estava definindo o design do One Break, a gente pensou justamente nisso. Que bacana não vai ser as pessoas ouvindo isso, uma história que às vezes não foi o que ela queria que acontecesse. Ou não, ou assim, porra, cara, eu errei e é normal. O cara também errou, entendeu? E não é vergonha pra ninguém. Não. O que acontece disso? O que é gozado Eu vou pegar mais nada, vocês e é querem? muito... Eu Não, aceito. obrigado. E é muito instrutivo. Que é o seguinte, você nunca desprezar as histórias que estão contando. Por mais, assim, morna ou besta que pareça ser. Porque em algum momento da sua vida você pode vivenciar algo parecido. Você vai lembrar rapidamente do que as pessoas falaram. Como as pessoas fizeram, porque já aconteceu comigo muito. Parecia um revival aí. Fala assim, caramba, meu. O cara vivenciou isso, eu lembro que ele falou isso. Eu já me vi, parecia um déjà vu, assim. Você me vi numa situação dessa, que foi bacana do cara fez isso, deu certo, não fez isso, não deu certo, enfim. E eu, como gosto de pessoas, cara, eu gosto muito de escutar também. Não gosto só de falar, eu gosto de escutar. As histórias são muito enriquecedoras, cara. Incrível, porque eu lembro sempre de um colega que eu tive na última empresa que eu trabalhei. Tem uísque e cerveja aí também, viu? Obrigado. Afinal, é um happy hour. Vou agradecer você em inglês. Obrigado. Eu tô só na gadezão aqui. Essa de dar atenção para as pessoas, né? Isso é muito importante. Porque a gente quer ser ouvido. E as pessoas, em geral, não dão bola para você. Você conversa com o Thiago, aí ele fica olhando o celular, né? Assim, então, ele não tá precisando de você, né? Por que o exemplo, velho? Porque é comum. Por que o exemplo? Porque já aconteceu, né? Então, Mas é comum, Não, é comum às vezes você tá ao lado de alguma pessoa e não ter um assunto ou você querer ficar quieto. não, então, eu tava falando de um amigo que eu tive. Na minha vida inteira, esse cara era o único que você... Se você contar essa história de uma borboleta que viu, ele ficava assim... Sério, assim, interessado naquele assunto, se via, assim, Borboleta? sabe? Um exemplo, né? O que é a borboleta? Uma borboleta Caramba. azul que pousou. Azul? Ele ficava prestando De uma... onde surgiu essa borboleta? Tem certeza que era uma borboleta? Ele ficava prestando uma atenção, porque poderia ser o assunto mais tolo, né? Ele, sabe, olhar no olho. Porque, na verdade, da pessoa. não era o assunto que eu tava interessando, era dar importância a você, né? Que era o narrador, né? Não, e isso, se a gente tiver boa percepção, você sente assim, pô, esse cara tá querendo me ouvir, né? Sabe que a gente aproveita muito isso. Isso acontecia muito com a gente. Quando a gente era mais moleque na Mitsubishi, foi a empresa onde nós nos conhecemos, a gente prestava atenção, assim, fazendo que era sério, mas depois virava uma piada, virava uma rechaçação, né? De zoeira, de bullying e tudo mais. Agora, tem uma coisa, eu não tenho paciência pra quem não é verdadeiro, assim. Falsidade a gente capta no ar. No ar, assim, rapidamente, né? Ao longo da vida, você tem aquelas pessoas que inventam história pra ter o que falar. Contexto. Não, é pra ganhar Rapaz. luz, né, cara? E, na verdade, essa luz acaba se apagando, na verdade. Eu Porque... não sei, eu acho que eu tenho um software que detecta, assim, frações de segundo.
Acabou pra mim. Acabou porque você Ó. vai parecer que eu tô te olhando, mas não tô mais, entendeu? Ó, deixa eu te falar. Já fui. O Chico, quando eu entrei na empresa que a gente se conheceu, ele deu um bloco em mim, cara. Você foi cancelado por Fui ele? cancelado pelo Chico, cara. Você acredita? E aí eu tive que conquistar ele, cara. Que acredita de tipo, não, cara, eu sou trabalhadorzinho também, Não, eu mas sou. me esquece. O importante é o Fernando aqui. Me esquece. Vocês não estão no holofote, o holofote sou eu Não. agora. Fernando. Mas assim, Fê, falando na sequência, né, de medo, risco e trazer coisas boas e coisas ruins, você tem algo que você se orgulha demais, assim, que você fala, cara, ainda bem que eu estava ali para fazer isso da melhor maneira, tinha que ser eu, entendeu? Algum resultado, ou seja financeiro, com a empresa, né, de trazer esse resultado para a empresa, ou como pessoa mesmo, de pegar um profissional. Só acrescentando o que ele tá falando, aquela coisa que você valoriza pra você. Você não Isso. esperou ninguém ou não esperava ninguém te valorizar. Você Exato, não pra importa pra você. o que as pessoas se me valorizaram ou não. Eu fiz isso aqui, assim, cara, Não importa muito se bom. meu chefe falou do caralho Eu ou... sei que eu fiz e fiz bem Isso, feito. é isso. Cara, eu sei que uma coisa que eu faço com modéstia à parte, excelência é network, cara. O meu network, desde quando eu tenho amizades, desde da época do banco. Que eu obviamente, que não carrego no dia a dia, porque, obviamente, as coisas, as vidas vão mudando, cada um vai seguindo a sua rotina. Tudo. Mas eu tenho pessoas que eu me relacionei lá no passado e pessoas que eu carrego até hoje no segmento que eu tô há 25 anos nesse segmento, que em todas as empresas que eu transitei, eu levei essas pessoas comigo. Essas empresas, esses titulares, esses empresários comigo. Então eu penso o seguinte, para as pessoas irem comigo aonde eu estou trabalhando atualmente, é porque vem valor em mim. Vem valor e credibilidade na relação que nós construímos. De sinceridade, de transparência, seja com coisas boas ou com coisas ruins. E isso traz resultados para as empresas também que eu trabalho. Eu consigo trazer resultados para elas. É uma coisa muito curiosa e isso eu me orgulho pra caramba, porque isso não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal também. Isso que você tem, como eu falei, é um dom natural que você tem. E isso tem que ser aproveitado, entendeu? Eu acho que você já faz isso, mas você pode fazer isso de outras formas. Eu já penso já nisso, Chicão, por incrível que pareça, tá? Eu já penso nisso. Eu acho que vai ser muito bom pra você e pra quem vai receber o que você vai doar, de certa forma, né? Porque eu vejo isso assim inato em você. Eu fico assim, gosto de encontrar isso, porque é difícil, sabe? Assim, eu não sei, cara. E aproveitar o momento para fazer essa pergunta. Você tem algum sonho que você ainda não realizou e busca? Como é que tá esse momento da sua vida? Sim. Já veterano? Eu sou um quase cidadão de meia idade. E, na verdade, eu tenho uma aspiração, sim. Tem uma aspiração, sim. Pode contar. Tem coisa que a gente pode contar e tem coisa que não, né? Você sabe disso, né? Eu escrevi recentemente um livro. Olha só, que bacana. E tô para publicar ele. Rapaz, na verdade, tem cerveja aí pra o livro chama O Pouco Que Se Tem. Porque muita gente não dá valor àquilo que a gente não dá valor mesmo ao pouco que nós temos. A gente subestima. Fala assim, não valoriza, né? O que eu tenho, eu não vou conseguir contribuir para a vida do Chicão. O que eu tenho, eu não vou conseguir contribuir para a vida do Thiago. Muito pelo contrário, às vezes você pode salvar a vida de uma pessoa. Sim. Com o pouco que você tem. Seja o pouco que for, tá? Falando, escutando, agindo. Verdade. De qualquer forma. O livro está pronto? O livro está pronto. Só falta agora a edição. Sim. Você tá nessa batalha aí. Falta só os caras corrigir o nós vai, nós fica. Eu até que escrevo razoavelmente bem. Deve ter, obviamente, muitas coisas a corrigir, mas... Olha, é importante isso. As coisas são muito legais na vida, porque é o seguinte, eu tava ouvindo... Eu tô abrindo uma editora. Boa, Chicão, boa. Eu tava ouvindo uma grande doutora, que ela é psiquiatra, né? Tá no YouTube e tudo mais. E ela comentou o seguinte, ela não tinha ainda a percepção
de que ela iria escrever um livro, de que ela saberia escrever um livro, porque ela é dislexa. Então ela não trabalhava bem escrever. Sempre teve problemas com isso. E aí um cara chegou para ela e falou assim, não, mas não tem problema. Tem revisor para isso. É isso aí. Você bota suas ideias e o revisor vai escrever. Não fique preocupada com isso. E aí ela é best-seller, vende vários livros. Porque é isso, né? Porque quem tem esse mundo de livro deve achar, pô, mas eu preciso escrever tudo certinho, português gramatical, é muito difícil. Não me preocupo com isso. Eu tô mais preocupado em colocar a ideia lá. A ideia. Conteúdo. Tem um revisor, porque vai cuidar de toda a gramática, de tudo o que tem, o que não tem. E eu tive o cuidado, daquele aspecto que a gente tava falando lá no início, o cuidado de estrategista, né? Eu tive o cuidado de terminar o livro já deixando uma vírgula pro próximo livro. Muito pra bom. ter a continuação. Matrix. Porque eu também sempre pensei... Na verdade, todos nós deveríamos escrever um livro, porque todos nós temos conteúdo suficiente para Pelo escrever menos mais fazer de isso. mais de um, com certeza. Será que tá Eu gostaria de escrever um livro assim, mas... E não por vaidade, nem nada, mas que é um legado que contribui muito para a vida de outras pessoas. Será que escrever um livro tá naquela lista do que você tem que fazer antes de morrer, não? Não. Não, escrever Mas um livro. tá ler. Porra, escrever um livro. Se eu não conseguir, por qualquer aventura que seja, publicar o meu livro, Eu pelo menos prometo ele que eu compro um. está. Eu compro um, tá? Né? Pelo menos escrito está. Não precisa nem me dar, eu vou lá na noite Chicão, do autógrafo. assim, eu tenho Ele sim. compra, eu tenho quero ganhar sim. porque eu não trabalho mais, eu tô aposentado. Não, vai ter agora o o livro Chico é digital, podcaster. é um preço promocional, vai ser bacana. O que acontece? Eu tenho também, além de a escritura do livro, é mais uma parte de contribuir com as minhas experiências, com a minha forma de enxergar as coisas, e eu acho que pode contribuir muito com a vida do próximo. Além disso, eu tenho uma vontade muito grande de contribuir ou com palestras ou com cursos, porque eu tenho essa vontade e já tenho, inclusive, eles prontos. Olha só. Para poder fazer. Então eu tenho cursos prontos, que é, por exemplo, como lidar com pessoas difíceis. Puta que lá. Porque isso... É melhor evitar. Porque assim... Como tratar com pessoas difíceis. Eu tenho uma experiência muito grande ao longo da minha vida. E eu acho que eu fui desafiado me preparando para isso. Várias vezes. Muitas vezes. O Thiago conheceu alguns dos meus líderes. Eu já tive outros líderes que, assim, que me desafiaram. Na vida pessoal também. Então, assim, a resiliência. Você se acha um cara resiliente? Eu sou. Muito? Eu sou resiliente. Você acha que você é resiliente? Eu concordo com ele. Eu sou muito resiliente. Eu sou. Aí uma pergunta. Eu sou resiliente e tenho muita fé. Não, isso tá, eu tenho fé no ser humano. Eu tenho fé que a pessoa... Aí você tá perdido. Não. Eu tenho fé que as pessoas, elas conseguem... Vai esperar do ser humano... Se você... Não deposito minha vida na mão de outro ser humano. Pelo amor de Deus, isso né, não. Fernando? Pelo amor de Deus. Eu tenho fé no seguinte. Se você tiver no dia a dia com as pessoas e com pessoas que você ama e que você quer que elas melhorem, você não precisa exigir e não precisa se impor para com que as pessoas mudem, porque isso acontece naturalmente. Mas posso te falar uma coisa? Ele falou, mas ele também bota fé. Uma coisa importante, uma pergunta... Não é pergunta capciosa, né? Não é uma pergunta capciosa, depende do ponto de vista, mas assim, duas coisas. Qual que é o legado do Fernando, né? Para os profissionais que trabalham contigo, né? E qual que é o Fernando profissional, que a gente já comentou aqui que está super atrelado com o Fernando pessoal. O legado do Fernando para as pessoas que te conhecem no mercado e o legado do Fernando para as pessoas que te conhecem na sua casa, né? No caso, seus amigos, sua família... Porque são dois pontos de vista diferentes, né? Sim. São dois momentos diferentes, né? Um pouquinho. São propostas diferentes, né? Ainda mais que é o seguinte, por exemplo, para o teu filho, deve ser do caralho ser um cara de vendas, por exemplo. Ou como não pode ser, entendeu? Então, como que a tua família, né? Qual que é o legado do Fernando para tua família? E qual que é o legado do Fernando para as pessoas que trabalham contigo, que trabalharam,
né? O que você tem para dizer disso? Mas antes, qual a idade dos teus filhos? Eu tenho um filho, o Gabriel, de 8 anos, e tenho a Luana, de 3 anos. E meio. 3 anos e meio, o Gabriel vai fazer 9 em fevereiro. Uhum. 9,5 também, né? 8,5, perdão. Então, assim, legado, eles são muito similares. No profissional, eu acho que a transparência, a lealdade aos seus princípios e não se prostituir com coisas que não existem ou com coisas que são promessas vazias, eu acho que isso é um legado que você pode deixar como um gestor e como um líder de respeito. Ou seja, você não vai ferir seus princípios por nada, você vai deixar a vaidade de lado e vai ter uma passagem de bastão, um ensinamento para os teus funcionários que, de certa forma, vão ser seus discípulos. Porque se você for um gestor, todo mundo quer seguir um bom chefe, todo mundo quer seguir um bom líder, todo mundo quer ser parecido, em alguns aspectos, com um bom líder. Se ele for bom mesmo. Se ele for bom mesmo, exatamente. Então, assim, são coisas que eu quero deixar como legado. Não sei se irei conseguir, mas eu faço muito esforço comigo mesmo, não forçadamente, mas naturalmente, para que eu não fira nenhum princípio meu, né? E eu acho que com isso, eu já vou estar sendo muito sincero. Tanto é que isso se conecta ao que nós falamos agora há pouco, que eu tô há 25 anos nesse segmento, e esse segmento parece grande, mas é pequeno. Então todo mundo se conhece. A partir do momento que eu firo meu princípio, que eu não sou leal, que eu não sou transparente com todas as pessoas com que eu faço conexões empresariais e de negócios, jamais esses caras iriam comigo para outras empresas que eu trabalhei. E eu consegui levá-los, na sua grande maioria. Uhum. Então, assim, eu entendo que um legado, que está muito ligado à sua pergunta, Thiago, é isso. Qual é o seu legado? Eu deixei transparente, lealdade e um profissional de respeito. Que o cara fala assim, esse cara tá aqui comigo nisso, que nessa outra empresa tá comigo também. Esse cara, o que ele fala, eu acredito. Por outro lado... Pra concluir, desculpa, Chigão. Imagina. Pro legado. Tem o pessoal, né? No legado da família. Na família. Ensino meus filhos todos os dias com prática. Ou seja, ser temente a Deus, não ferir nenhum princípio ideológico, não ferir nenhum princípio que você acredite por dinheiro ou por qualquer outra pessoa. Não se corromper. Não se corrompa. E jamais falte com a verdade. Ô, Thiago, por que você faz essa voz de locutor? Você não é locutor, não. É porque eu fiz Fala normal. É que eu coloquei... Porque eu trabalho com uma máscara, Chicão. A verdade não precisa de defesa. A verdade não precisa de defesa. Então, por mais que doa... O bem feito... Não. A frase do Charlie Brown Jr. lá? Quem é de verdade? Quem é de verdade... Não, quem é de verdade sabe quem é de mentira. É isso aí. Então, assim, isso eu passo de princípio para meus filhos. Tanto eu quanto a Raquel. Então, a gente joga com a verdade. Doa a quem doer. Mas é verdade. Prefiro uma verdade dolorida do que uma mentira, sabe, amarelinha. Entendi. Não gosto disso. Mas assim, tá tudo muito bom, você tá quase se vendendo, eu tô quase comprando, mas ainda tô analisando o crédito. Por favor. Eu acho que vale a pena o score. Você deve ter algum defeito aí. Chico, precisa de álcool, cara. Qual que é o seu defeito? Ou que você precisa? Essas respostas de RH, Chicão, eu tenho pronta pra te dar assim, ó. Qual que é o seu defeito? O meu defeito é que eu sou perfeccionista. Exatamente, eu sou perfeccionista. Então eu entrego acima da média das... Eu vou reformular. Eu penso demais no trabalho. Eu vou reformular, assim. Porque você falou coisas tão boas de você que tá louco. Dá pra abrir uma... Mas tem um monte de coisa ruim. Mas assim, então, o que você pode melhorar? Sei lá, algo que você acha... Chicão, eu tenho um problema sério. Eu sou muito procrastinador. Sério? Pra um monte de coisas. E aí, o que eu fiz comigo? Sério? Um tratamento seríssimo comigo. Primeiro que a minha esposa não me dá boi, né? Então já tem um general em casa. Mas eu entendi que é o seguinte: se eu não quiser deixar um bom legado para meus filhos, que é dando o exemplo fazendo, não o exemplo falando. Prático. Porque criança tem uma coisa curiosa. Você pode falar um carretel de coisas. Se você não fizer... A atitude, né? Tem que ter... Se não tiver atitude... Não é só falar, para ela, é simplesmente uma coisa vazia que ela não vai associar nada. Criança é associação. Fazer... isso aqui meu pai faz é legal, eu gosto, vou fazer também. Então eu entrei na academia, tô fazendo exercícios e meu filho vai comigo fazer. Por quê? Porque eu tô mostrando pra ele que não é pra ele ser sarado nem nada disso, não, é pra cuidar da saúde. E dali pra frente ele vai criar um hábito.
Mas tem uma coisa também, né? Para a criança, o pai é o herói, tá tudo bem e tal. Mas acontece o seguinte: quando ela vê que você está tentando melhorar, ou que você erra em alguma coisa, é bom ela saber Sim. que você é de verdade. Sim. Que você também erra. Que eu tenho Esse é o preguiça. Que você também Que eu tem... tenho raiva. É, exatamente. Que eu sou, às vezes, muito chato. Às vezes. Eu sou, às vezes. E o cara é procrastinador. Uma nato. mulher. General. Imagina se ela não fosse. Então, meu ele ia Deus do estar lá céu, na hein? casa dele agora. A gente ia ligar pra ele, Fer, mas já tem Mas sabe que uma Uma das hora e coisas que eu meia que começou. aprendi? Pra você vencer todos os problemas que você tem de dificuldade e tudo mais, é você assumir em público. É fácil? Não, não é. Não. Mas quando você Porque- assumir em público, você fala assim, opa, pera, eu tenho uma cobrança comigo mesmo de ser melhor a cada dia. E na empresa, então, no mundo corporativo? Sim. Ninguém erra. Não, É, você- todo mundo é bom? É engraçado Por isso que eu te né? falo, Todo quando o pessoal mundo fala é assim, excelente me fale um e tal, defeito. Que o pessoal fala assim, Meu defeito é chegar ser- muito cedo e sair é, muito tarde. Meu defeito é só pensar... meu defeito é ser workaholic. Eu falo assim, meu irmão, na moral, pra cima de Mó, velho, ninguém performa 100% o tempo todo. Então, mas Você aí... tem momentos de variação. E eu vou te falar que você vai performar mesmo em torno de 1h30, 2 no máximo no seu dia. Se você estiver muito focado. Agora, é engraçado, né? Porque isso está totalmente relacionado ao seu gestor, né? Eu acho muito, muito bacana. Eu tive algumas experiências, né, muito legais com gestores bons. E os melhores, né? O poder que um gestor tem de te trazer para o seu melhor e para o seu pior também, né? Se ele te conhecer, Exato. ele vai extrair o seu melhor. Não, Se ele não te exato. conhecer, ele querendo extrair o seu melhor, ele vai tirar o seu pior. Isso, mas o ponto é como está totalmente correlacionado com a tua gestão, né? Se você tem um gestor, seja lá quem for, seja ele o gerente, o diretor, o presidente, o VP, o CFO, seja lá quem for, não Qual importa. personagem for. Independente da cadeira que Se ele estiver você sentado. tem um cara que ele tira o teu melhor a todo momento, você, cara, consegue resultados inusitados, entendeu? Mas é muito Mas você difícil. vai performar É difícil. nessa ordem que eu tô te falando. Durante o dia, numa jornada de, vamos falar de minimamente Fer, de eu não 8 tô horas nem de fa- eu trabalho, não tô nem você falando- vai performar pra caramba, que é o que você vai entregar de máximo. Não, mas eu não tô falando 1h30, quantitativamente. 2. Não, mas não De precisa... foco, de trazer o resultado absurdo. Não precisa ser essa 1h30. Pode ser 1 minuto, que você tem uma puta ideia. Exatamente, entendeu? Ou, Pode ser. ou a melhor decisão. Exato. É esse Exato. o ponto. A gente não tem que construir todo dia o tijolo. Mas se alguém chegar para você, ô Fernando, aonde que eu vou pôr esse tijolo? Exato. É esse momento que você é o cara. Exato, exatamente. Né? Esse que é o ponto. E quando você tem um gestor que te motiva isso, eu falo porque eu sou um cara que se o meu gestor, ele pega isso, ele tem de mim os melhores resultados, entendeu? Mas isso é muito difícil. Extrair o melhor das pessoas é Você tem que conhecer as muito- pessoas. Não, Você dá a mais, oportunidade de conhecer as mais pessoas. do que conhecer as pessoas é se conhecer. Sim. Porque o gestor precisa ver muito. Se ele for muito materialista, muito vaidoso, ele vai te usar. Esse cara, ele só vai aproveitar. O que eu posso aproveitar do Fernando para Exato. conseguir ficar Exato. bem no board ou no próximo cargo, sei lá. Aí ele vai sugar você e depois descartar. Descartar, exatamente. Que o mundo corporativo, 90% acontece isso. né? 90% Que é acontece isso. o mais difícil O que a cara, gente tem. o cara quer pegar teu network, o cara quer pegar tua expertise, quer pegar todos os seus negócios, te usar, tirou todo o seu suco, falou, meu, muito obrigado. Isso é É importante. uma pena. E muitas É vezes, uma pena. E muitas vezes sem motivar você, sem te dar horizonte. É uma pena. É Ou gestão. alimentando falsamente, né? Fala assim, não, vai ter uma oportunidade. Vai ter uma oportunidade, vai ter ali. Mas Você, você se naquela inocência, você vai. Você se acha safo pra mapear isso num Hoje cara? sim, hoje sim. É engraçado, né? Hoje sim. O tempo traz isso, A né? experiência A traz experiência. isso. É. A experiência a gente ganha algumas coisas e perde as melhores. né? Não, mas é engraçado, porque é bacana quando você consegue mapear, né? Quando você olha e fala assim, não, é isso, é o A, é o B, e também faz parte de você que é um cara meio camaleão, assim, que vai se adaptando para a situação, e de mapear, saber para onde ir, se comportar, e aí talvez a experiência
façam com que você tome atitudes mais acertadas, né, assertivas, né, no momento de tomar uma decisão importante, mas não muda a tua volatilidade de, pô, não, eu posso ir para cá, posso ir para lá, e a experiência, quando você tem ela no momento certo, ela pode contribuir muito, né? Você acaba andando que você por muito tempo ficou estagnado, né? E esse papel, eu gosto de voltar no papel do gestor, porque é importante, inclusive, o nosso público acaba, pelo menos o que a gente almeja, seja um público que olhe para isso, tem né? interesse Que também, tenha, né? exato, que tenha interesse de falar assim, pô, peraí, mais do que o meu gestor, eu quero ser um cara melhor pro cara aqui de baixo, entendeu? Sem dúvida. Eu quero ser um gestor incrível, entendeu? Então, esse que é o ponto. E aprender com os erros, principalmente o seu, o meu, do Chico, dos outros, é muito importante que faça com que você olhe para baixo. Quando você está na cadeira, o olha para baixo é só hierarquicamente falando, né? Porque olhando ao seu redor, você possa passar para o seu time, né? O quão agregador você pode ser, né? Porque tem muito disso, né? O cara que tem duas pessoas, ele quer você inimigo dele porque ele fica sabendo de tudo, não faz bem pra vocês dois, que ficam tretando ali, ficam brigando. Tem pessoas que gostam desse tipo de animosidade dentro da empresa. Exato, né? e acaba sendo normal. Então, quando você tem um perfil, uma gestão, né, agregadora, que você faz com que as pessoas realmente se extraiam o melhor das pessoas, isso é muito bom, cara. E é muito bom pra você, porque você vai obter resultados e as coisas vão acontecer da melhor maneira possível, entendeu? E na hora que tem que acontecer. Eu acho que isso que é o mais importante, porque a gente se cobra muito isso, né? Pô, eu tô aqui tanto tempo, né? E não me deram oportunidade. Ou, obviamente que tem os dois lados, né? Ou você realmente deu o melhor e as pessoas não olharam, ou você não fez aquilo para acontecer. Mas você entender que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, eu acho que isso é o mais importante. Que Vou te falar uma coisa que eu aprendi, que eu tô usando, por exemplo, nessa atual oportunidade de trabalho que eu tô. Hoje eu não trabalho, não é que não acredito, tá? Mas pra mim não funciona mais aquela questão do funil de vendas. Eu quero trazer um monte de gente pra ver o que sai. Não. Hoje eu trabalho com inteligência. Então, ao invés de fazer 500 contatos ao dia, eu prefiro fazer menos contatos ao dia e vou nos caras certos. Eu vou nos caras corretos. Eu vou para ganhar no jogo, no speech. Então, por exemplo, de 3 conversas que eu tenho no dia, 2 eu converto. Não preciso fazer 6. Preciso fazer 3, converter 2. Jogador velho, né? 80%. A bola que corre pra você agora. Né? Eu trabalho com inteligência. Eu não tô mais naquela vaca louca. Eu acredito no funil de vendas para quem tá começando ou para determinado segmento de trabalho. Eu tenho que ter mais gente mesmo, captação e tudo mais para poder fazer o negócio acontecer. No meu caso, hoje, com o network que eu tenho, eu trabalho com sabedoria. O mercado não está propício pro meu segmento, pro tipo de coisa que eu tô hoje, mas eu trabalho com sabedoria. E todos os caras que eu tô conversando, que eu tenho conversado, já estão sendo convertidos a entrar nos negócios, que a gente tá... Entendi. Bom, Fê, estamos chegando ao final. Infelizmente, passa rápido, né? Passa. A gente tem muito conteúdo. O Fernando é bom de papo, tem muita história, bom conteúdo. Muito aí. bom, muito bom. Bom, eu gostaria de agradecer em nome do One Break. A gente tem uma expectativa muito grande no poder que esse podcast pode trazer para as pessoas, que é a informação. Né? Não tem nada mais valioso que isso. Putz, sem dúvida, isso é enriquecedor. É bacana você ter trazido as suas experiências um pouco, né? Faltou muita coisa ainda, pulamos algumas coisas, mas foi bem interessante. E para as pessoas te encontrarem, cara, como que é, né? Que você é um cara que, né? Coach, palestrante. Você tem redes sociais, se quiser falar... Redes sociais. Se quiser, né, também, né? Porque... se quiser. Rede social Rede social, ela é... bom para um lado, mas também... Não, mas ela é pessoal e intransferível. Então, eu faço questão de deixar lá, Fernando Malfatti 1, tanto no Instagram quanto no Facebook. A gente está disponível. Tem cursos prontos para a gente poder realizar. A gente tem conteúdo para palestras. A gente gosta de falar
como o Thiago falou, na parte de coaching, eu gosto muito de falar da parte pessoal, de como as pessoas podem acreditar no poder da fé, no poder da transformação e de se autotransformar, Isso. né? No poder que as pessoas têm de se fazer diferente do que ela é hoje. Então, assim, não é só motivação, não. É autoconhecimento. Uhum. É a pessoa pensar que ela pode, que ela tem capacidade de conquistar, ela só tem que fazer uma coisa, agir. E LinkedIn, Fê? LinkedIn também, Fernando Malfatti. Eu tenho, infelizmente, eu consegui Você constituir tem acho que uns 3 perfis lá no LinkedIn. É um que você tá Mas com... eu tô com uma blusa de malha azul, esse é o atual. Fernando Malfatti, Fernando Malfatti. M-A-L-F-A-T-T-I. Exato. Bom, Fernando, do meu lado, assim, obrigado por você ter vindo. Eu acho foi super legal conhecer você, né? Saber esse Fernando, como é que ele é. E foi demais conhecer tua personalidade e tudo mais. Obrigadão, foi bom te conhecer. Um bate-papo incrível, acho que é uma oportunidade que os próximos convidados devem aceitar, porque o bate-papo é fantástico, passa voando, a gente tem muito conteúdo, acho que faço votos de saúde, prosperidade, vida longa pro One Break. One Break. One Break. Obrigado, Não, Fernando. é bacana. E assim, mais uma vez, obrigado, Fer, por ter vindo. Foi um prazer. A gente sabe que nos dias de hoje, na correria, é difícil aí a gente arrumar um espaço na agenda. Obrigado, Chicão, por aceitar essa maluquice. Eu sei que a gente tá, né, na correria do dia a dia e isso aqui que nós estamos fazendo, a gente tá fazendo bem para as pessoas. Então, eu faço votos que dê muito certo, porque eu pretendo e quero que alcance muitas pessoas. São 2 horas, 1 hora e pouquinho, de um bate-papo importante para desenvolver as pessoas, para trazer as pessoas para inspirar as pessoas, para elas verem que é normal errar, é normal acertar, ter medo, correr e risco. jogo que segue. E vida que segue, Chicão. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Show de bola, velho.